Bom dia, pessoal. A gente falar um pouquinho aí sobre a nossa OLT. A ideia hoje é a gente fazer uma coisa mais hands-on, né? Mexer um pouquinho na parte de configuração. É mais para quem tem interesse também em saber como é que funciona a nossa OLT. Então a gente vai focar bastante na parte técnica nesse webinar, né? No sentido de explicar um pouco sobre conceito, fazer uma configuração que um provedor teoricamente faria, não só uma, mas alguns cenários, né? Explicar um pouco alguns conceitos referentes que a gente acaba abordando dentro dessas configurações, né? Então hoje a pegada vai ser um pouco mais técnica. Bacana, bacana. E legal, tô vendo aqui já a galerinha participando, ó, o Rodrigueira aí do time. Bem-vindo, Rodrigo. Eduardo, opa, cliente já há bom tempo aí da Speed Turbo. Seja bem-vindo, meu amigo. Bora lá, galera. Bora então, já vamos começar aí. Então, pessoal, que nem o próprio Antônio comentou, né? É claro que a ideia é a gente mostrar realmente aqui a telinha preta da LT, fazendo a configuração dela. Vocês vão ver que realmente ela não é bicho de sete cabeças, ela é bem simples, assim dizendo, né? E só para, primeiramente, para a gente fazer uma breve introdução ao LT, né, nas suas características físicas, assim dizendo, ela é uma OLT para 128 assinantes, desculpa, com 128 assinantes por porta, né? Ou seja, dá um total de 1.024 assinantes em todo o LT, portanto, ela vai ter 8 portas de serviço, né? No caso, 4 portas gigabit, né? Essas portas elas têm duplo perfil, assim dizendo, né? Então elas são do tipo combo. Então aqui a gente tem 4 portas do tipo SFP, que são para fibra ótica, e 4 portas elétricas. Bem como também temos aqui 2 portas do tipo SFP+, que são portas para links de 10 GB, né? E aqui as 2 portas que são exclusivas para gerenciamento, né? Que é a porta console, né? Que basicamente você precisa acessá-la via terminal, e a porta MGMT. Essa porta MGMT, né, é o que a gente chama de porta out of band, né? Ou seja, você consegue ter a gerência de toda a caixa, aqui assim dizendo, né? Porém, ela não, o tráfego que passa aqui ele não tem nenhuma relação com o tráfego das vilãs, com o tráfego da rede GPON e etc e tal. Vale lembrar que, basicamente, a OLT é dividida em 2 partes, né? Ou seja, parte de dados, assim dizendo, né? E aqui serviços, né? Que justamente são as portas GPON. Isso fica um pouco mais claro quando depois a gente falar um pouquinho sobre os modos de configuração da OLT, tá? E aqui atrás também a gente tem aí ela já vem com 2 fontes a ser redundantes, tá? Essas 2 fontes são justamente do tipo hot swap, né? Ou seja, elas podem ser trocadas mesmo o equipamento estando aí em funcionamento, tá? Então essas são as características físicas. Esse webinar está um pouquinho diferente, tá, pessoal? Por causa da pandemia, claro, a gente não pode estar no escritório da TP-Link. Então, a gente fez aí um bem bolado aí, o Antônio está em um lugar, eu tô em outro, cada um em suas casas, e o LT, né, justamente a gente está acessando a OLT aí remotamente para conseguir mostrar para vocês, tá? A gente está acessando aí um computador remoto com ela conectada e algumas ONUs conectadas para a gente conseguir mostrar aí para vocês. Antônio, toca aí o próximo, por favor. Não, vamos lá. Então, como o próprio Ismael havia dito, né, a parte de acesso da OLT, se você observar na própria imagem, né, nós temos algumas portas de gerenciamento, digamos assim, por parte de fora da rede, né, onde você consegue fazer o acesso a essa OLT a partir da porta console, a partir da porta MGMT. Tá? Existe também uma terceira forma, obviamente, de acesso, que seria dentro da rede, né, que aí você acabaria acessando ela por meio das portas GE, a partir de uma VLAN de gerência, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas a ideia principal aqui, primeiro de tudo, né, se a gente vai falar sobre o produto, é interessante a gente saber como a gente acessa ele, né? Então vamos lá. Uma vez que você tem um produto físico aí próximo a você, você escolhe, obviamente, se você pretende acessá-la aí por meio da porta MGMT. Se você observar no slide aqui no canto esquerdo, né, a partir do Telnet, né, você pode usar o próprio
recurso de telnet do teu Windows ou eventualmente de algum sistema operacional que você utiliza, ou até mesmo algum aplicativo, né, como o PUT ou algum similar a esse que te permite fazer essas conexões via telnet, né. Nativamente, essa porta MGMT, ela tem esse IP de acesso 192.68.1.100, né, para você poder fazer esse acesso ao LT. Então, é importante que tua placa de rede esteja nesse mesmo segmento aí de IP para que você consiga acessá-la a partir da porta MGMT, tá? E a gente vai fazer uma simulação de acesso aqui das duas formas também, tanto via console quanto via MGMT. E aí console já é mais por meio daquela porta serial, né? Então, você também tem que seguir os padrõezinhos aí específicos para acessar essa OLT, né? E a gente consegue também simular tudo isso aqui. Aliás, Ismael, se você tiver já com a tela aberta aí, a gente Claro, consegue até fazer uma simulação de acesso aqui, porque já é ideal a gente já começar desde o início aqui, claro. fazer a parte bem hands-on mesmo, né? Eu vou até fechar Sim, sim. o PUT aqui. Então, tanto eu quanto o Ismael, a gente está acessando aqui uma máquina remota, né, que está lá no escritório da TP-Link conectada diretamente ao LT. A gente deixou uma conexão física tanto via console e outra conexão na porta MGMT, e agora eu vou simular essa conexão nessa OLT das duas maneiras, né? Primeiro, a partir da MGMT, que nem eu havia dito, é importante a gente sempre lembrar de deixar a placa de rede no mesmo segmento, né? Então, se vocês observarem aqui, a minha placa de rede, ela está no mesmo segmento de acesso da OLT, tá? Com o IP aí 1.121, final atribuído para a placa de rede. E aqui, eventualmente, a gente vai abrir o PUT, né? Que é uma ferramenta que a gente costuma utilizar bastante, que eu falei, pode ser qualquer uma que seja que permite ser serviço, até mesmo dentro do prompt de comando, caso você tenha o telnet habilitado lá no Windows ou eventualmente do sistema operacional que você utiliza. E para acessar via telnet, que nem eu havia dito, é bem simples, é só você estar dentro desse IP e fazer essa solicitação aqui via PUT, tá? Via telnet. E aí, eventualmente, você já tem o acesso aqui à parte de comandos da OLT, tá? E aí, daí para frente, você segue via configuração. Para a parte de acesso via console, não é muito diferente, né? A gente vai fazer aqui, primeiramente, identificar, né, qual porta com, nesse caso, a gente está usando um cabinho que a gente converte de serial para USB, né? Então, sempre que a gente liga, ele acaba assumindo uma porta com diferente, né? Então, aqui a gente observa qual que é o valor da COM que a gente tem atribuído, né? Então, vamos colocar aqui a COM 3. O speed que a gente tem que colocar aqui para acessar a SOLT, no caso, é 11.5200. E também a gente tem que deixar o Flow Control None aqui, sem nada, tá? Feito isso, a gente dá um Open e, eventualmente, a gente já consegue fazer esse acesso também via console, né? Então, aqui a gente já tem acesso às configurações da própria OLT, beleza? Beleza. Bora. Bom, pessoal, uma outra parte também que é extremamente importante é a gente entender o fluxo de configuração dessa OLT, né? Então, todas as partes que a gente precisa configurar nela, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um fluxo ideal aqui de configuração da OLT, né? Que é o meio que padrão. Então, a primeira coisa que o Antônio mostrou é justamente o acesso ao LT, né? Posteriormente a isso, o que a gente precisa fazer? Naturalmente, todo provedor tem faz a segmentação dos seus serviços, né, através de VLANs, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ser feita, por exemplo, é a criação das VLANs. Aí você vai estruturar de acordo com o seu negócio. Tem provedor que a maioria, por exemplo, estrutura por porta, tem alguns que estruturam por serviço, tem provedor que usa triple play, um serviço para uma VLAN para cada serviço, etc. e tal. Bom, pode ser feito de todas as formas, né? Mas basicamente aqui a gente vai fazer a criação É das interessante VLANs. também, o Ismael, a gente citar que uma coisa que é muito importante quando se diz respeito à configuração de ativos de rede como a OLT ou coisas do gênero, ter um escopo bem definido do que você precisa. Tudo se torna muito mais fácil quando você pega o papelzinho, dá aquela anotada, vê o que você vai precisar. Então, até mesmo para a gente demonstrar isso, um pouco depois dessa parte teórica, a gente até vai entrar um pouco em alguns exemplos de escopos bem comuns que a gente encontra em provedores, né? Para a gente poder fazer um exemplo bem prático mesmo de como fazer uma implantação de uma OLT, tá? Então, a gente vai dar uma
conversada sobre isso daqui a pouco. Perfeito, isso aí, cara. Então, antes de mais nada, né, até antes disso aqui, né, começar, o planejamento é o essencial, na verdade, né? Realmente. Acho que você tem aula fazer isso lá no lousa, no papel, ter bem definidos os escopos, talvez seja a parte primordial, né? E, bom, depois disso, pessoal, a gente precisa criar um negócio aqui chamado DBA Profile, né? Que basicamente o que acontece? Devido à estrutura da tecnologia GPON, né? Como basicamente ela funciona para enviar informação para as ONUs em modo em broadcast e para receber as informações da ONU, as ONUs mandam em modo de containers essas informações, né? Esse DBA Profile, basicamente, ele vai definir a largura de upload, né, que você vai ter até as ONUs. Né? Normalmente, a gente acaba não deixando isso no máximo possível. Por quê? Porque os provedores, né, quase em sua totalidade, eles fazem todo o controle de banda, tanto download e upload, através do seu autenticador, né? Normalmente do PPPoE, porque realmente fica mais fácil controlar do que você ter que controlar isso em toda a autorização de ONU, né? Então, realmente fica um pouco mais simples, mas está atrelado diretamente a isso. Após isso, a gente vai criar aí o Line Profile. O Line Profile é extremamente importante, por quê? Porque é ele que vai justamente também, né, carregar as VLANs, né, no caso que foram criadas para as ONUs, no caso para os serviços. Então, por exemplo, lá no passo 1 aqui, a gente criou as VLANs, essas VLANs, elas são criadas de modo global, ou seja, em toda a OLT, e elas são normalmente atribuídas às portas de uplink. Porém, quando você vai atribuir isso ao serviço, ou seja, as próprias ONUs, você vai justamente utilizar aqui o Line Profile para isso. E como você faz isso? Para isso, você precisa de uma espécie de um pacote que vai justamente carregar essas VLANs, que são as gens. E essas gens, elas também são atribuídas a um count, que é basicamente o container que vão carregar essas informações, tá? Após isso, né, a gente tem justamente o Service Profile, né? O que seria isso basicamente? É o tipo de ONU que você está trabalhando dentro da sua OLT. Então, por exemplo, eu tenho um tipo aqui que é uma bridge que só tem uma porta. Então, você vai utilizar um Service Profile para isso. Aí você tem, de repente, uma router que você tem lá 4 portas Ethernet. Aí é um outro tipo de profile para isso, tá? Após esse tipo de configuração, você justamente você faz a configuração da porta de serviço, né? Vai receber justamente essa ONU, né? Adiciona a ONU e você vai justamente configurar também a porta Ethernet dessa ONU. Você precisa também fazer a configuração da porta Ethernet, né? Aqui no Service Port, ele também é extremamente importante, tá? Quando você cria o Service Port, né? Você pode, de fato, deixar de uma forma automática, que é o que normalmente quase a totalidade dos provedores fazem, que é o quê? Você deixar uma VLAN atribuída para cada porta da própria OLT, porém, se você quiser, eu tenho uma porta, mas eu quero passar várias VLANs para essa porta. Você também pode criar Service Ports, né, no caso, manuais, né, para estar adicionando exatamente isso, né? E como eu comentei aqui, o último passo é basicamente configurar a VLAN justamente na porta da ONU. Então, basicamente, a gente vai seguir esse escopo aqui, esse scriptzinho que não tem erro, é extremamente simples. Vamos lá. Show de bola, então. Como o próprio Ismael havia dito, né? É sempre importante a gente seguir um fluxo de configuração. Então, assim, a ideia é que se a gente segue desse passo a passo aí, do passo 0 até o passo 6, a gente tem uma OLT implantada com sucesso e operacional, né? Independente do cenário que você tem no seu provedor aí, caso você vá fazer essa implantação dessa OLT. Uma vez que você seguir todos esses passos, você consegue fazer essa questão. Então, mostrando um pouquinho na prática, né? Também depois, a gente vai acabar entrando um pouco nessa parte de modos de configuração, tá? O que seriam esses modos de configurações? Quando você faz o acesso na parte de OLT, né, na parte de console da OLT, vocês vão perceber que durante todo momento a gente vai entrar e sair em modos de configurações diferentes, né? Eu costumo, para deixar de maneira bem explicativa e literal,
definir, passar a ideia como se fosse pastinhas, né? Porque aí você consegue ter uma visualização segmentada, né? Se o próprio Ismael havia dito no início, né, que a gente consegue subdividir as categorias de serviço, né, e de uplink, enfim, entre outros serviços na OLT, em locais diferentes. Então, se você, por exemplo, observar aqui nesse slide, no momento que você faz o acesso ao console lá, o telnet da tua OLT, e acaba fazendo o login, você tem o modo de configuração que a gente observa lá na linha de comando OLT, né, somente, que basicamente é o modo inicial, né? Então você não tem acesso a diversos comandos, você tem acesso apenas a comandos de show, que basicamente seria para informação, né? E eventualmente, conforme você vai entrando ou saindo dessas, entre aspas, pastinhas, né, você vai mudando esses modos de configuração, você vai tendo acessos a grupos ou conteúdos de configurações diferentes. Então, por exemplo, no momento que você fez aquele login lá e você deu um determinado comando, que a gente chama de enable, né, já te permite, por exemplo, entrar em modo de admin, que aí você consegue fazer além de fazer alguns comandos show, né, de visualização de algumas informações, você ainda consegue vislumbrar algumas outras informações ou fazer alguns comandos específicos disponíveis dentro daquele modo. Eu vou eventualmente mostrar isso no console, tá? Depois que eu explicar um pouquinho para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer e vai ficar um pouquinho mais claro, tá? E assim por diante você tem os demais comandos, por exemplo, a parte de config, quando você vai começar a fazer as configurações, né, você digitar o config lá dentro do console, você vai acessar esse modo de configuração global, ou seja, onde você vai fazer todas as configurações que afetarão não um grupo singular, né, individual, e sim as configurações globais da OLT, alguma informação específica que ela vai ser necessária passar em todas as configurações. Por exemplo, uma VLAN, né? A VLAN ela vai ser atribuída tanto para as portas de serviço quanto para as portas de uplink. Então a gente entende que não é uma configuração que vai ser criada, por exemplo, dentro da porta de uplink, por exemplo. É uma configuração global. Então, é dentro desse modo que você vai fazer a sua configuração. Da mesma forma, quando você tem configurações específicas, né, você vai acessar dentro daquela interface, por exemplo, daquela modalidade de configuração que você precisa. Então, eu tenho que configurar, por exemplo, atribuir uma VLAN à minha porta de uplink GE1. Eu tenho que fazer com que minha porta 3 ela se torne uma porta Axis. Eu tenho que fazer com que minha porta de uplink GE4 ela seja uma porta trunk. Como é uma configuração específica para essa porta, né, você acaba acessando essa interface. Tá? Aí, quando eu for mostrar isso fisicamente, fica mais fácil de entender. Então, assim, se você levar em consideração esse conceito de pastinhas, né, que cada conteúdo que você precisa fazer vai ter uma pastinha específica para você acessar lá, entre aspas, né? Acho que fica mais fácil de entender, tá? Isso se repete para as configurações que você vai fazer, por exemplo, para a porta de SFP+, né, de uplink de 10 GB, que seria o XGE, né? Assim como se você for fazer qualquer alteração nas portas GPON, você teria que acessar de fato, por exemplo, a interface GPON. Muda, Ismael, para a parte do console, tá? Eu vou só exemplificar isso aqui que a gente está conversando, porque acho que fica mais fácil da gente entender. Se você puder abrir o Indesk. Claro. Só um instantinho, na mão. Tá, então eu vou fazer o login aqui de novo na OLT, tá? Deixa eu só abrir aqui, não sei se vai ficar fácil, porque eu acho que eu vou até aumentar essa fonte aqui para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui. Vou colocar uma fonte um pouquinho maior. Sei lá, acho que 16 aqui já fica legal. Aí as pessoas conseguem enxergar melhor. Bacana. Então, beleza. Aqui a gente já fez o acesso ao OLT, né? Colocamos lá o usuário e a senha específica que temos de acesso para a OLT e fizemos esse login na OLT. Né? Se a gente observar lá os modos de configuração, o primeiro modo seria o modo simples, onde a gente não tem acesso a basicamente nada, né? Seria mais relacionado à parte de comandos show. Né? Então, se você observar aqui, a gente consegue simplesmente entrar no próximo modo de comando, né, que seria o modo enable, né, sair da OLT, obviamente, né, ou você realizar comando show, criar usuário, coisas bem básicas assim, né. Segue até uma dica de navegação aqui no console, se você, por exemplo, pressiona a interrogação, isso a gente vai fazer durante a adoção dos comandos também, ele já vai te completando com informações que podem ser atribuídas após aquilo. Então, por exemplo, se a gente está nesse modo aqui inicial e dá um show interrogação,
A gente vê o que a gente consegue visualizar dentro desse show, dentro desse modo de configuração, entre aspas, dentro dessa pastinha, digamos assim, tá? Agora, por exemplo, supondo que a gente queira ir para o modo de administração, né, o modo de privilégio, onde você pode fazer determinadas configurações, tá? Você basicamente digitou o Enable e dá um Enter. Você observa que lá o íconezinho aqui, né, o algarismo lá que está do lado da OLT, ele já se transformou em hashtag, né? Que significa que a OLT ela se encontra em modo de privilégio para configurações. Tanto é que se você der uma interrogação aqui, você já observa que a gama de comandos que você pode executar ela já é um pouco maior, né? Então, dentro desse modo, ou seja, entre aspas, dentro dessa pastinha, a gente já consegue fazer específicas configurações para essa pastinha. Ah, beleza, Antônio. Então, para a gente fazer as configurações, o que a gente tem que fazer? Eventualmente, a gente sempre vai ter que acessar cada pastinha específica, né? Mas a grande maioria das configurações a gente vai executar onde? No que a gente chama de modo de configuração, que é o config, tá? Então aqui, se vocês observarem o passo a passo, até então foi: 1. Fizemos o login via Telnet no OLT, acessamos o OLT. 2. Colocamos o usuário e a senha. 3. Digitamos o Enable, né, para a gente entrar no modo de administrador na OLT. E 4, a gente colocou o config para a gente acessar em modo de configuração. Aqui dentro de modo de configuração, se eu der uma interrogação, vocês já observam que existem N comandos onde a gente pode fazer aqui. Então, são todos esses comandos aqui, eles dizem respeito a configurações globais, né, que vão afetar todo o comportamento da OLT de maneira geral, tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma criação de uma VLAN. Então, você vai vir aqui e você vai fazer a criação da VLAN. A gente vai entrar em detalhes mais para frente sobre isso. Eu preciso fazer uma configuração, sei lá, de time zone, eu preciso mudar o horário dela, eu preciso checar, por exemplo, temperatura, eu preciso fazer um reset, salvar alguma informação, enfim, tudo isso você vai fazer por aqui, tá? Por meio desse modo. Da mesma maneira que, por exemplo, eu quero fazer uma configuração específica na porta GE1, que seria a porta de uplink 1, né? Lembra que o Ismael explicou no começo que tem aquelas portas combos, né? Sendo 4 de SFP e 4 RJ45. Eu quero fazer, sei lá, uma configuração específica na porta GE2, por exemplo. Tá? Por aqui, pelo config, você não vai conseguir fazer. Por quê? É como se você tivesse que entrar nessa pastinha das portas de uplink. Então, como é que você faria? Você teria que dar um interface, né? Qual tipo de interface você vai querer acessar? A gente tem várias, né? Você vai acessar qual GE, GPON, o que você vai acessar? MGMT, enfim. Então, a gente quer fazer acesso à interface GE. E aqui, na verdade, a gente acaba usando um conceito um pouquinho diferente de CLI e de switches, né? Porque, na verdade, aqui a gente vai entrar no slot, tá? Nesse caso, como ela é uma OLT de um único slot, ela é um único U, né? Tá? Que a gente chama de pizza box, a gente só tem uma interface, logo ela é o 0/0. Então, a gente está entrando no subgrupo de todas as portas GE, tá? Então, aqui, feito isso, a gente está dentro aqui das interfaces GEs. Então, aqui, depois de a gente digitar a interface GE 0/0, né, significa o quê? Dá um Enter, que a gente vai fazer uma configuração específica para essa interface, tá? Então vocês observem que os comandos que são disponíveis para você fazer aqui, eles já são diferentes, né? Eles são específicos para o que você consegue fazer dentro dessa interface, tá? Beleza, vou dar um exit aqui, por exemplo, eu quero fazer uma configuração para as portas de serviço, né? Então, eventualmente, você vai lá, interface, GPON, né, que diz respeito às portas de serviço, no slot 0/0, né? Então, você dando Enter significa que você está acessível aqui para fazer configuração, entre aspas, como sempre, nas pastinhas das portas PON, né? Que seriam as portas 1 a 8 PON. Então, observe que você tem comandos específicos para essas portas, né? Então, esse padrão ele vai seguir para qualquer configuração que a gente for fazer. Quero fazer uma configuração global no config para uma porta, para o grupo de portas X, você vai acessar aquele grupo de portas X e segue esse padrão, tá? Mas para vocês terem uma ideia visual de como seria isso. No momento que a gente for fazer as configurações, vai ficar mais fácil de autoentendimento, é só para vocês começarem a perder um pouquinho de medo de acessar esse console, saberem eventualmente como é que você vai para cima, para baixo, o que você está fazendo. Então, inicialmente, para falar sobre o modo de configuração, é isso, tá? Vamos lá. Perfeito. Não, bacana. Mas muito bem explicado mesmo, mais fácil impossível, cara, de entender. Agora acho que está muito bem claro e desmistifica muito a questão do acesso ao OLT para todo mundo, né? Que o pessoal fala, meu Deus, um OLT com interface de linha de comandos, meu Deus, o que será de mim agora, né? Mas, cara, ele é assim, acho que com um pouquinho de paciência, ela é muito simples, na verdade. A OLT, como o próprio Antônio explicou, ela ajuda muito, né?
Então, até, por exemplo, a gente seguindo aqui a questão do fluxo lá de configuração, que nós já havia comentado, qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer agora? A gente quer criar algumas vilãs de serviço, né? A gente vai criar algumas vilãs nesse ponto. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Bom, eu quero uma vilã. A vilã vai afetar todo o meu serviço. Então, o que eu vou fazer? Entrar no modo de configuração global, né? E para criar vilã, talvez seja a coisa mais difícil que tem nessa OLT. Olha só que curioso. Vilã, por exemplo, vou criar aqui vilã 100. Pronto, a vilã está criada. Só isso. Uma coisa que é curiosa também comentar, que é o seguinte, como essa OLT ela é extremamente intuitiva na questão de criação de tudo, você sabendo o que você quer fazer dentro da OLT, ela mesmo vai te ajudar. Como o próprio Antônio comentou, se você dá interrogação, ela vai falar para você o que você pode fazer. Então, por exemplo, eu quero criar uma vilã. Olha só, ele já mostra aqui para gente qual que é o que a gente deve fazer, né, para você conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Então, ó, eu vou criar outra vilã, que seja a 200 também, que é que é a outra vilã. Mas antes disso, eu vou até colocar aqui uma interrogação. Poxa, eu não sei o que eu vou fazer, né? Olha só, vilã. Ó, tá falando aqui, ó, vilã list. Então, vou ter que colocar o número de uma vilã, né? Ele tá daqui dá até o exemplo, ó. Eu tenho uma possibilidade de 1 até 4.094. Então, vou criar aqui a vilã 200. E agora, eu não sei o que fazer. Dei outra interrogação, olha só, quando eu fizer a interrogação, quando ele aparece essa pausa aqui, CR, significa que o comando já terminou, ou seja, você já pode criar a vilã. Eu vou criar aqui uma terceira vilã, para a gente ter 3 serviços aí para o futuro, a gente vai utilizar isso dessa forma, tá? Então, criar mais uma terceira vilã, e agora a gente vai fazer a criação de uma coisa que é extremamente importante, tá? Que é a chamada vilã de gerenciamento. Para que serve essa chamada vilã de gerenciamento? Porque até agora a gente está acessando essa OLT de modo local, né? Quando a gente acessa ela de modo local, que nem o Antônio mostrou, que a gente está acessando via console, ou também você pode fazer pela porta out of band, que é MGMT. Ou seja, você precisa estar necessariamente próximo ao OLT para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Então, você vai conectar ou ela através do cabo Ethernet na MGMT, ou através de um terminal utilizando a porta console, né? Se você quiser falar, eu vou deixar ela num POP e eu vou fazer o acesso remoto a ela. Como é que você pode fazer isso? Bom, para isso você pode sim criar uma interface de gerenciamento nela, ou seja, uma vilã de gerenciamento, vai ser sua vilã específica para isso, né? Nesse caso, eu vou criar aqui a vilã 1000, vai ser a vilã de gerenciamento, tá? Vai ser a nossa vilã específica. Só que quando você cria uma vilã de gerenciamento, é importante que você também atribua a um IP, né? Ou seja, criar uma interface virtual a essa vilã, para que remotamente você também consiga acessá-la, tá? Então, para a gente criar essa interface virtual, a gente precisa justamente fazer a emissão desse comando, que é interface vilã if 1000. A partir desse momento que eu estou criando uma interface vilã if 1000, o que eu vou fazer? Eu estou falando, ó, nessa vilã aqui de gerenciamento, eu vou criar uma interface virtual para poder gerenciá-la. Feito isso, olha só, até como o Antônio havia explicado, eu entrei no modo de configuração dessa interface de gerência, né, que a gente aqui está criando para fazer esse tipo de conexão. Para isso, né, a gente agora vai poder atribuir um IP para ela. Outra coisa que também facilita bastante é, tipo, se você souber só o começo do comando, digitar um tab, por exemplo, ele vai autocompletar, né? Então, a gente pode aqui colocar um IP de gerenciamento, sei lá, 92.168.100.1, sei lá, vai ser o IP de gerenciamento da minha OLT. 255, padrãozinho mesmo, 255.255.0. Feito isso, pronto, nossa interface de gerenciamento já está criada. Então, agora, a gente sai aqui da interface, né? Até agora, a gente tem as vilãs criadas, são 3 vilãs basicamente de serviço, que é a 100, 200 e a 300, e mais uma interface de gerenciamento, uma vilã de gerenciamento, que é a vilã 1000, né? Que a gente tem. Tanto que se você der um show vilã brief, por exemplo, show vilã info, show vilã all, ele mostra todas as vilãs criadas. Tem a 1, né, que basicamente é a vilã padrão, né, que você já tem. Tem aqui as outras e as demais vilãs que a gente havia criado. Para eles, vocês podem ver que não temos nenhuma porta adicionada a elas, né? E como é que a gente agora adiciona, primeiramente, essas vilãs
as portas de uplink que você vai utilizar. Lembra que a gente comentou lá no começo que o switch, que a OLT é dividida em duas partes, uma parte que é basicamente de dados, como fosse um switch, e a outra parte de serviço. Então, primeiramente, a gente precisa criar os uplinks, que é o quê? Que são as portas que vão fazer a conexão com o seu autenticador PPPoE, né, que vai estar conectado diretamente à sua infraestrutura, né? Então, como o Antônio comentou, a gente precisa entrar na interface GE 0/0. Então, a gente já tem as vilãs criadas, né? E agora, o que a gente faz? Vamos, por exemplo, imaginar que a gente vai criar a interface 1, né, da OLT como um trunk, por exemplo. Ou seja, ela vai passar todas as vilãs, né? Ou seja, ela que vai fazer a conexão direta com o seu autenticador. Então, a gente basicamente vai fazer vilã mode 1 trunk. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Né, a gente precisa entrar colocar quais as vilãs que a gente precisa adicionar nesse tronco. Então, por exemplo, eu quero que as 3 vilãs passem nesse mesmo tronco, eu preciso que só uma vilã passe, 2 vilãs passem, e é aqui que você vai definir exatamente isso, né? Por exemplo, vilã trunk 1, e aqui você vai colocar justamente as vilãs que você quer. Então, eu vou adicionar 100, a 200 e a 300, tá? Beleza, a gente pode ver aqui que ele retornou 3 com sucesso e 0 com falha. Então, basicamente, aqui a gente conseguiu fazer a aqui de todas as vilãs, né? Justamente nesse tronco. Eu falo, mas eu quero deixar uma como acesso, né? Sei lá, por algum motivo, né? Sei lá, vamos imaginar que você quer fazer o gerenciamento pela porta 4 dela, ou simplesmente você podia colocar qualquer outra vilã na porta 4 dela. Como é que você faz para você fazer a porta 4 dela virar simplesmente acesso? Você vê aqui, vilã, né, mode 4, que esse 4 significa o número da porta, axis. Feito isso, aí que você vai fazer vilã, axis 4, aí você vai colocar aqui, eu vou querer, sei lá, vilã 1000. Pronto, feito. A porta 4 já está como acesso na vilã 1000. Então, para vocês verem, pessoal, não tem nada complicado na questão da criação das vilãs. Então, o processo é bem simples. Criou a vilã, adicionou essas vilãs nas portas de uplink que você quis. Se você quiser também criar isso para interface de 10 GB, é o mesmo procedimento. Interface X GE 0/0. E aqui dentro da interface você vai fazer o mesmo procedimento, que é criar aqui, por exemplo, né, vilã mode 1 trunk, né? Vou até criar aqui, vilã mode 1 trunk, vilã trunk 1. Aí vamos colocar aqui a 100, 200, 300. Perfeito. Então, a 10 GB agora também já está configurada, né? Perfeito? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, vão colocando, à medida que vocês não terem dúvida, pessoal, vão colocando aí no chat, tá? Que a gente vai tentar responder ou via mensagem, como hoje a gente tem 2 apresentadores, a gente vai responder por mensagem, ou se ficar muito corrido, no final da apresentação a gente tira todas as dúvidas, tá? Mas fiquem à vontade. Toca aí, Antônio. Então, uma outra coisa, um comentário que eu acho bem interessante a gente fazer também, né, é referente à parte de ser auto-intuitivo, como a gente já chegou a comentar. Então, eventualmente, você não necessariamente precisa saber um comando específico, né? Você precisa saber o que você quer fazer. Então, por exemplo, eu estou na interface XGE, eu não sei eu não sei como que eu faço, qual é a linha de comando que eu preciso fazer para enxergar essas vilãs que foram criadas e foram jogadas para a porta 1. Né? Mas eu sei que eu quero fazer essa visualização, tá? Então, beleza, se a gente quer fazer uma visualização de alguma coisa, a gente vai dar um show. Dando um show e dando uma interrogação, o que a gente tem aqui de possibilidade de visualizar? A gente pode visualizar, por exemplo, o VLAN, né? O que seria isso? Ele vai dar eventualmente alguma questão aqui relacionada a esse comando. Então, por exemplo, quando você dá um show VLAN translate all, ele vai dar alguma informação referente àquilo. Ah, beleza, não é isso que eu quero ver? Então a gente só volta aqui no show e vai dar uma interrogação. O show ele não vai fazer nenhuma alteração, ele vai mostrar eventualmente tudo aquilo que a gente quer saber. Tá, então eu estou querendo saber o que foi atribuído àquela porta lá. Eu já sei que não é o show VLAN, então vamos tentar o show port aqui. Eu dou o show port, aí ele fala,
show port, tem aqui a VLAN information, beleza. Continuo dando a interrogação, quais são as portas? Como eu estou na interface de 10 GB, a gente tem aí a porta 1 e 2, eu quero ver a porta 1. Então a gente deu um show port VLAN 1 e deu um enter, pronto, eu tenho acesso aqui à informação. Eu sei que na porta XGE1, ela está como modo trunk, né? E a gente tagueou, né? A gente atribuiu as VLAN 100, 200, 300 para ela. Ou seja, eu cheguei até o que eu queria, né? Sem saber o comando que eu tinha que fazer. Eu não tenho esse comando decorado na minha cabeça. Então, a parte dela ser auto-intuitiva é muito interessante por isso, porque eventualmente a gente consegue fazer essa análise, né? A gente consegue falar assim, eu quero fazer tal coisa. Cara, se você quer fazer tal coisa, você sabe o que você quer fazer, você consegue ter acesso a isso e você consegue fazer isso passo a passo, tá? Então aqui só para a gente recapitular e também entrar sobre um pouco de cenários também que a gente vai fazer, porque o primeiro cenário que a gente vai fazer, até a gente está começando a montar esse cenáriozinho aqui, né? Mas, como eu mesmo disse no início, é sempre interessante a gente ter um escopo do que a gente vai fazer, tá? Então aqui, nesse primeiro exemplo que a gente está citando enquanto a gente está fazendo essa configuração, a gente está pensando no seguinte cenário. Imagina que a gente é o provedor, né? Então nós somos um provedor, e nesse provedor a gente tem a pretensão de fazer o seguinte: a gente vai entrar na porta de uplink 1 da OLT com o link que vem lá do teu provedor, né? Com a parte da CCR, com a parte do concentrador, tudo vai entrar lá na porta 1. Só que você já tem segmentado lá e configurado que nessa porta aí ela vai receber essas 3 VLANs. Você já passa essas 3 VLANs dentro do teu servidor lá, do teu provedor, né? Então você está atribuindo isso a essa OLT e você, nessa mesma OLT, você tem um cabo lá conectado diretamente nessa porta 4 em acesso mesmo só para você poder eventualmente fazer uma gerência, né? Então você eventualmente teria esse caso, tá? Esse provedor, por exemplo, nesse caso que a gente vai fazer nesse cenário, ele vai utilizar o NU's Bridge, né? Então a gente não tem nenhuma ONU aqui, por exemplo, com porta FXS, a gente não vai ter uma passagem de VoIP, não vai ter uma passagem de IPTV ou algo assim. Nesse primeiro cenário a gente vai definir que a gente tem um NU's Bridge, né? Então, por meio dessa ONU, a gente vai querer que, por exemplo, se essa ONU está conectada numa porta... Vou colocar aqui divisões das ONUs para ficar mais fácil de entender. Supondo que uma ONU ela vai ser conectada em cada porta PON, né, a gente quer que, vamos supor, a porta PON 1, 2 e 3, vou colocar assim, 1, 2 e 3 vai receber a VLAN 100, por exemplo. A gente quer que a porta PON 4, 5, 6 receba a VLAN 200, a gente quer que a porta PON 7, 8, por exemplo, receba a VLAN 300. Então, qual que é a ideia desse primeiro cenário aqui? A gente exemplificar como a gente vai fazer essas configurações, tá? Então, primeiro passo para você fazer esse cenário funcionar, seguindo aquele fluxo de configurações que a gente eventualmente citou, é você fazer a configuração, a criação dessas VLANs. Pô, a gente já criou as VLANs 100, 200, 300, criamos a VLAN de gerência aqui, 1000. Configuramos que a nossa interface de gerência ela vai ter o determinado IP, né, que o Ismael chegou a colocar lá em cima, e eventualmente a gente parte para os próximos passos, tá? Se você quiser fazer uma divisão na sua cabeça de maneira mais fácil, é bem simples de você entender o seguinte: a gente tem a OLT subdividida em 2 grupos, certo? Então, primeira parte de configuração a gente vai fazer globalmente, tipo, criação das VLANs. Segunda parte, a gente vai atribuir isso para as portas de uplink. E terceira parte, a gente vai fazer configurações que dizem respeito, por exemplo, às configurações que entrarão futuramente nas ONUs. Então, a gente divide isso entre configuração de uplink e depois configurações que são baseadas e que vão mexer com a parte de GPON da SOLT, tá? Falando sobre isso, então, se a gente observar aquele fluxo lá de configuração que o Ismael havia citado, né? A gente teve esse primeiro item, que seria a criação da VLAN. Depois disso, a gente vai fazer essa criação do DBA Profile, tá? A gente só entende que a gente vai criar isso, depois lá na frente a gente vai simplesmente interligar tudo, tá? Mas, por exemplo, nesse primeiro momento que a gente já tem a criação da VLAN, pode falar, Ismael. Você fala alguma coisa? Desculpa. É isso, ainda sobre a VLAN, só complementando, uma coisa que é importante, que assim, a gente às vezes, como a ideia desse webinar é realmente, porque assim, todo webinar que a gente fez até agora, ele sempre foi mais comercial. Como a ideia desse é mais técnico, às vezes é importante assim já comentar, a gente nem comentou muito essa questão, mas ainda bem que até o Antônio ele mostrou essa tela, que ele fala justamente a questão de trunk, onde você tem todas as VLANs passando numa mesma interface. Então é importante, tá, pessoal, quando você tem isso, significa o quê? Que no seu equipamento que está recebendo essa infraestrutura, seja uma HALP, seja uma CCR, seja um
switch, seja um Cisco, seja qual equipamento que for, elas também têm que estar preparadas para receber todas essas questões da VLAN. É claro, também para explicar também essa questão também da natureza. Então, tem uma galera também que às vezes pensa, nossa, tá muito complexo aqui o tema. Não, que a ideia mesmo do webinar é ser um pouco mais técnico mesmo e mostrar a simplicidade da configuração dela, tá? Por isso que a gente está sendo bem paliativo, bem moroso assim, nas explicações mesmo, tá, pessoal? Show de bola. Antes da gente fazer alguma modificação, eventualmente, da criação de DBA Profile, eu acho que a gente tem até aquele slide, Ismael, que a gente consegue mostrar um pouco sobre essa ideia. Você consegue mostrar aí para o pessoal? Que a gente consegue fazer essa leitura, né, para poder, eventualmente, ter uma explicação melhor, tá? Como a gente havia dito, após a configuração das VLANs, né, a gente tem que fazer uma criação desse DBA Profile. Mas o que raios é esse DBA Profile que você está falando tanto? Cara, o DBA Profile, na verdade, como o próprio Ismael citou, ele, na verdade, é um mecanismo de dentro da OLT que vai permitir você fazer a alocação dinâmica dessa largura de banda, né, do upstream. Tá? E por que a gente precisa criar isso? No momento que a gente vai fazer essa atribuição de uplink nas portas PON, né, a gente vai ter que indicar que tal porta PON vai receber tal DBA Profile. Então você vai falar o seguinte: a ONU que eu coloquei lá na porta PON 1, que vai receber, que está conectada lá na porta PON 1, ela vai ser adicionada e ela vai receber alguns perfis, né? Ela vai receber o que a gente chama de Line Profile e Server Profile. Dentro desse Line Profile, está indicando o seguinte: olha, essa ONU aqui, que está recebendo Line Profile X, ela está atribuída ao quê? Ao DBA Profile. E esse DBA Profile, basicamente, ele vai carregar essa alocação de banda, tá? E durante essa criação dessa alocação de banda, ou seja, a criação do DBA Profile, você consegue, eventualmente, definir qual é o tipo de DBA Profile, né? Qual é o tipo de alocação de banda que você vai utilizar, porque isso vai influenciar no serviço que vai ser entregue. Por quê? Porque, eventualmente, como a gente falou, a OLT ela pode trabalhar como triple pay. Você pode, eventualmente, trabalhar com entrega de dados, você pode trabalhar com entrega de serviço VoIP, você pode trabalhar com algum outro serviço, eventualmente é isso. Então, por exemplo, existem serviços que são mais sensíveis, né? Então, vamos supor aí, eventualmente, algum serviço específico, como, por exemplo, IPTV, né? Você tem um tipo específico de DBA Profile que vai te auxiliar com essa entrega, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma entrega de dados somente, né? Você pode utilizar um tipo de DBA Profile que vai eventualmente fazer uma entrega de uma alocação de banda lá. Tá? Então a gente subdivide isso em 5 tipos, né? O tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, sendo que cada um deles eles vão te entregar um tipo de conteúdo específico, né? Por exemplo, o tipo 1 é o que a gente chama de banda fixa, né? Ele reserva para aquela ONU específica, né? Ou para aquele serviço específico, uma banda, né? Uma largura de banda que não pode ser utilizada por nenhuma outra ONU ou nenhum outro serviço, né? Então ele geralmente ele é usado aí para serviços de VoIP, né? Os serviços são hipersensitivos, né? Digamos assim, né? O tipo 2, por exemplo, ele é uma banda assegurada, né? Ou seja, significa que o teu serviço ele vai ter uma banda assegurada, né? Ele precisa ter de fato aquela velocidade, aquele throughput chegar até ele, vai ter aquilo segurado, mas ele não é um serviço sensível, por exemplo, ao atraso, né? À latência. Então, são serviços que costumam ser utilizados, por exemplo, para IPTV, nesse caso, né? Já o tipo 3, por exemplo, é o que a gente chama de Profile 3, que ele inclui uma banda segurada e uma banda máxima, ou seja, quando você cria um DBA Profile com o tipo 3, você vai definir 2 parâmetros. Qual que é o parâmetro assegurado, ou seja, que eu 100% dos casos eu tenho que ter esse valor X assegurado para aquele serviço, e uma banda máxima, ou seja, quando eu tenho disponível mais do que foi assegurado, ele vai me entregar mais do que aquilo, né? Então é uma combinação, né, com esses 2 tipos de serviços, e ele te permite fazer essa configuração. Então você consegue aí fazer configuração, por exemplo, dedicar isso a serviços que têm picos de tráfego, né? Ou seja, que você precisa, por exemplo, vamos supor, eu estou entregando para aquela ONU, para aquele cliente ou para aquele serviço 100 megas. Eu preciso que tenha assegurado sempre, pelo menos, sei lá, 70% disso. Então, eu preciso ter assegurado 70 megas, tá? Só que eu posso deixar como máximo 100 megas. Então, quando você não tiver disponível isso, ele vai entregar os 70 megas, porque é o assegurado, né? É o mínimo que ele vai
conseguir entregar, mas no momento que eu tiver essa disponibilidade de banda, pô, eu tenho lá 85, ele vai entregar 85, entendeu? Então esse tipo 3 é geralmente para isso, né? Então você pode usar geralmente isso para alguns tipos de configurações específicas, cenários específicos, ou até mesmo para serviços de IPTV ou VoIP que tem configurações específicas. O 4 geralmente é o que a gente diz que é o mais utilizado, e é o que a gente vai utilizar nesse exemplo, porque é o que a maioria dos provedores usam, que é você entregar um profile, né, um DBA profile com o máximo de banda que você conseguir fazer, entregar na OLT para os perfis, para as ONUs no geral, e ela vai sempre entregar sempre o máximo que a sua ONU pode obter, tá? Ele é o mais utilizado para serviços de internet porque, comumente, os próprios provedores costumam fazer controle de banda, controle de disponibilidade de banda na própria configuração do autenticador, né? Muitas vezes o cara, sei lá, ele usa uma microtik lá, ou ele tem um inbox, alguma coisa assim, ele vai fazer essa definição de profiles por meio do PPPoE ou algo assim e vai jogar isso lá. Então, 99,9% dos cenários onde você tem essa OLT instalada lá, você utiliza esse tipo 4, né, para entrega de serviço de dados. É importante que vocês saibam que existem os outros serviços, mas que geralmente é muito mais comum que as pessoas costumam fazer esse controle, né, a partir desse autenticador, mas que é possível você fazer isso dentro da OLT também, né. E por fim, o tipo 5, basicamente ele é uma combinação de todos, né? Você coloca um valor fixo, um valor assegurado e um valor máximo, né? Ele é uma combinação de todos esses 3 tipos, né? Para você poder fazer a entrega de um serviço. Então, assim, você tem uma banda que seja fixa, né? Ou seja, 100% dos casos eu vou ter essa banda fixa para esse serviço. Uma banda que é assegurada, apesar da fixa, ele vai assegurar sempre aquela velocidade, vai deixar reservado aquilo para aquele serviço ou ONU, e ele vai também ter a possibilidade de entregar o serviço máximo, né? Ou seja, se em dado momento eu tenho disponível isso, ele vai entregar essa questão, tá? A ideia é que vocês entendam qual que é o conceito, né, de DBA Profile, que basicamente é isso, é a alocação de banda para ser entregue a serviço ao ONU, tá? E aí você, no momento de criação desse DBA Profile, você eventualmente vai definir qual tipo, o que você vai fazer para fazer essa entrega. Então, voltando lá para a parte do console, né, vamos fazer só o login aqui de novo, porque depois de um dado momento ele desloga, né, que a gente ficou inativo, a gente vai fazer a criação aqui do DBA Profile, tá? Então, vamos acessar aqui. Então, aqui, vocês já aprenderam o Enable, né, config. O DBA Profile, a gente vai criar ele aqui na parte global mesmo, tá? E aí eu vou fazer de uma maneira que a gente já vai pôr à prova também esse negócio de tipo, eu não sei como que eu quero, onde eu vou criar, ou como que eu quero fazer essa criação desse DBA Profile. Por quê? Para citar mais uma vez aquele negócio de ser intuitivo. Cara, sei lá, vamos entrar primeiro nesse modo OLT aqui. Vamos dar uma interrogação aqui, a gente já vê que não tem nenhum comando relativo a DBA Profile. Beleza. Vamos dar um config aqui. Será que o DBA Profile ele é na interface GE? Vamos lá. Aí vamos dar uma interrogação aqui também. Procurando aqui na lista de comandos, também não tem nada, tá? Vou fingir que eu não sei como é que cria esse negócio aqui. Tá, vamos lá que dá dentro de config aqui, vai. Que seria as configurações globais. Então a gente já observa que aqui dentro de config, achamos aqui, ó. Dentro de config, a gente já achou que existe o comando chamado DBA Profile, tá? Beleza, eu sei que a gente tem um serviço chamado DBA Profile, mas eu não sei ainda o que eu quero colocar. Vamos colocar lá DBA Profile, vamos ver o que ele pede depois. Colocamos DBA Profile, damos uma interrogação, tá? Então a gente entende que depois de DBA Profile e da interrogação, a gente tem que inserir uma dessas informações, tá? Ou um ID para esse profile, ou um nome. Ou a gente pode simplesmente dar um CR, né? Que ele completaria esse comando, por exemplo, né? Cara, vamos criar um profile ID aqui, vamos jogar ID para ver o que é. Vamos atribuir um ID, né? Então aqui temos uma interrogação, por exemplo, profile ID, sei lá, vamos colocar um ID 2. Eu quero que esse meu profile ID ele seja 2, porque lá para frente a gente vai ter que linkar isso em algum lugar, ele vai pedir qual que é o ID que a gente criou, né? Uma vez que a gente definiu o ID, a gente pode simplesmente dar um comando OK lá, um Enter, para ele já finalizar o comando, ou você pode atribuir um nome aqui, tá? Então, profile name, ele vai pedir um nome aqui. Então, vamos colocar aqui, sei lá, DBA2, por exemplo. Eu quero colocar esse nome. E aqui, mais uma interrogação, a gente já observa que não tem mais nenhum comando específico. Pronto, tá criado. Ou seja, eu não olhei em lugar nenhum, foi simplesmente por intuição. Eu sabia o que eu queria fazer, eu queria criar um DBA Profile, não sabia onde era, eu fui dando interrogação, descobri que era dentro do config, digitei o DBA Profile e o próprio console, né, foi me dizendo o que eu precisava fazer, né? Ok. E dentro do DBA Profile, como eu havia dito, a gente vai mensurar, vai definir o tipo de serviço que a gente vai entregar, certo? Então, nesse caso, como a gente vai fazer uma entrega de dados normais, né, a gente quer fazer uma entrega de dados máxima para as ONUs e definir dentro
por exemplo, num cenário normal, definir dentro do inbox lá o profile de PPPoE com entrega de cada velocidade para cada assinante. Então, vamos fazer uma entrega aqui de um tipo 4, né, que é o máximo que a gente consegue entregar, e depois a gente faz esse controle lá na entrega dos PPPoE, por exemplo. Então, a gente vai lá, eu dei uma interrogação aqui, ele já fala o que eu posso criar. Dentro do DBA Profile, e não só dentro dele, dentro de alguns outros comandos também, vocês vão observar que existe um comando chamado commit. Basicamente, esse commit ele é para salvar, né, essa informação aquele dado perfil que a gente está criando. Então, no final de qualquer edição, dentro de DBA Profile, Server Profile, Line Profile, e aí vocês vão observar que quando vocês apertarem a interrogação, quando há esse comando commit, significa que qualquer modificação que você fizer naquele profile para você aplicar isso, né, dar um apply naquele comando, você vai ter que dar o commit no final. Mas mais para frente a gente vê isso. A gente vê que tem o comando exit, né, para a gente sair desse profile que a gente acabou de criar. Como a gente criou, se vocês observarem, a gente está dentro dele aqui, né? E aí a gente tem os tipos de banda que eu havia explicado, né? Então, cara, a gente vai querer criar o tipo 4, tá? Vamos colocar tipo 4 aqui, dar uma interrogação. Ele já automaticamente me diz que obrigatoriamente o próximo comando que eu tenho que fazer aqui é digitar max, né? Ele está escrito aqui, tem que digitar max, não tem outra coisa. Se você só digitar tipo 4, ele vai dar erro, vai falar que o comando está incompleto. Se você digitar qualquer outra coisa, sei lá, se você digitar ASD, por exemplo, qualquer outra coisa que você achar, ele vai dar um comando não conhecido. Então, obrigatoriamente nesse caso, tem que digitar max, de máximo, né? Então, uma interrogaçãozinha aqui, ele vai falar qual é o máximo de banda que você quer entregar nesse caso. Nesse caso, como a gente está fazendo um cenário fictício, e eu quero entregar tudo para as ONews, para os serviços, eu vou colocar aqui o valor máximo que a gente consegue entregar aqui e dar um CR, né? Então, a gente criou esse DBA Profile, falando que ele vai entregar o tipo 4, ou seja, ele vai ter a banda máxima lá para os meus serviços de ONews que eu for querer atribuir. E é isso. Ah, beleza, criei. Eu vou tentar sair direto. Ele vai falar o seguinte, cara, você está tentando sair sem salvar a última configuração. Se você fizer isso, você vai perder. Tem certeza que você quer sair? Entendeu? Não, eu não quero sair, eu quero dar um commit. Lembra que eu falei que a gente precisa, dentro de profiles que a gente for criar, a gente sempre tem que dar um commit no fim? Né? Então, nesse caso, se a gente quer sair, salvar essa configuração que a gente criou, a gente dá um commit para aí sim a gente conseguir sair e temos a criação aí desse DBA Profile, tá? Isso mais para frente, por enquanto essa informação ela tá solta, né? A gente só tem perfil criado, então a gente não atribuiu, não linkou isso a nada ainda. Né? Mas o primeiro passo é fazer a criação disso. Bora lá, Ismael. Exato, boa. E, não, perfeito. Olha só, já temos a primeira etapa da característica de POM. Vale ressaltar também que nem o Antônio falou, né? Na verdade, esse commit ele é válido apenas para o DBA Profile, Line Profile e o Service Profile. Quando a gente for salvar a configuração como um todo, aí é outra área. Talvez esse seja o comando mais importante que depois a gente vai fazê-lo depois, tá? Bom, próximo passo que está lá no na nossa lista, a gente criar o Line Profile. Lembra que a gente comentou lá quando estava falando que a Line Profile ele vai ser responsável por carregar as vilãs, né? Para você conseguir fazer justamente o upload das ONews para o OLT. Então, você precisa criar esses line profiles que vão carregar justamente esse serviço, tá, dentro dela. Como a gente tem 3 vilãs de serviço, assim dizendo, vamos então primeiramente criar 3 line profiles, um para cada vilã especificamente, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa questão do line profile? Que nem o Antônio mesmo comentou, poxa vida, não sei como fazer esse negócio. Olha só, mas eu dei interrogação aqui, ó, ele já me mostra que no próprio configuração global ele já tem aqui, ó, ONT line profile. Então o que a gente faz? Deixa eu dar um key aqui para sair desse modo. Então vamos lá, ONT traço, ele vai me dar as opções, né? Line Profile, GPOM, né? Vamos ver o que ele vai me mostrar aqui, ó. Profile ID, Profile vai pedir alguma coisa, Profile ID provavelmente. Por uma questão de conveniência, o que é interessante? A gente colocar o mesmo ID que a gente está colocando justamente na vilã que a gente está criando, tá? Então vamos colocar aqui, vamos fazer a criação da vilã do Line Profile para a vilã 100. Assim dizendo, né? Então vamos definir aqui um profile name para ele, vamos colocar também como 100. Feito isso, a gente entra justamente nesse line profile. Quando a gente entra nesse line profile, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir um container para ele, para poder carregar essas informações de volta, né? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou até fazer igual o Antônio está fazendo, gostei dessa forma, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a configuração do tcount, né? Que é justamente que vai fazer o container para levar essas informações de volta. Então vamos lá, a gente vai pegar o tcount.
né? Né? Pode ser justamente, pode dar algumas possibilidades. Nesse caso aqui, vou criar o tcount 1, perdão. Opa, já estou dentro dele. Bom, tcount 1. DBA, profile, agora que tá aquela coisa que é extremamente importante, que é o quê? Que aqui a gente vai linkar o DBA profile que o Antônio havia criado, que era esse número 2, né, a esse line profile, que isso é extremamente importante porque faz a definição da banda de retorno dos dados, né, que vão vir das ONUs. Então, aqui nesse caso, a gente precisa atribuir aquele mesmo que o Antônio havia criado. É claro que a OLT ela já tem um padrão que é o 0, né? Você pode criar tantos que for, mas basicamente vamos utilizar o que o Antônio havia criado, porque justamente ele define a banda máxima assegurada, né? Então, feito isso, a gente dá aqui um Enter, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as gens, né? Que são justamente que vão carregar essas informações. Então, vamos dar já um gen add tcount 1, né? Ou seja, a gente está basicamente atribuindo criando uma gen, né, de ID 1 a esse tcount 1, ou seja, a gente está colocando criando uma gen, né, que ela vai ter o ID de 1 e adicionando essa gen a esse container, né? Feito isso, o que a gente precisa fazer? Fazer o mapeamento dessa gen que a gente acabou de criar a uma vilã, né? Então a gente vai falar gen 1, gen mapping, perdão. Gen mapping. Aqui a gente vai ter que ser o ID do caso a gente criou, né? E a gente vai precisar assegurar ela o container que a gente está utilizando e agora a vilã, por exemplo, 100, que é justamente a vilã que a gente está atribuindo. Feito isso, eu já tenho o meu primeiro line profile criado, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui committed, né? Então, a gente sai agora desse modo. Vamos criar os demais, né? Então, ONT. Novamente, né? ONT. Line profile GPON, profile ID 100, 200, né, agora, profile name, vamos colocar aqui também 200, é sempre bom a gente manter a mesma convenção, né, então o mesmo procedimento, então vamos lá, tcount 1, DBA, profile ID 2, que foi o que o Antônio havia criado. Feito isso, vamos agora criar um novo gen para ele, né? No caso, lembra que agora, como a gente está em outro line profile, não tem problema. A gente agora pode criar justamente uma nova gen, né? Ou seja, utilizar o mesmo ID que foi utilizado na anterior, porque elas não têm nada a ver uma com a outra ainda, né? Então, o GADD1, tcount 1, tcount 2, perdão. Tcount 1, foi o tcount que a gente havia criado, né? Gen mapping 1, vilã 200. Dá um commit aqui também. E agora vamos criar o terceiro, né? Que é justamente da nossa vilã número 300, né? Então vamos lá, GPON novamente. ONT line profile, GPON. Vamos ver qual que é o próximo comando que ele vai dar. Profile ID. Agora 300. Profile name 300 também. Mesma coisa. Tcount 1. DBA. Profile ID 2. Aqui a gente vai fazer o gen add 1. Tcount 1. E aqui o gen mapping vilã 300. Feito isso, a gente precisa fazer o commit dessas informações. Como é que a gente pode agora ver todas essas informações? Show, né? Create config. Quando a gente dá um create config, a gente já consegue ver todos os line profiles criados, né? Já agora. Antônio, só uma pergunta. Você acha que é interessante a gente mostrar o mesmo line profile passando as 3 vilãs para um serviço de triple play ou a gente mostra isso depois? Então, a gente pode criar um line profile, deixar passando os 3, né? Porque aí depois a gente já tem criado também. É interessante. Porque assim,
Só para exemplificar também e meio que tentar deixar mais clareado, eu acredito que acho que esse conceito de line profile ele é o mais complexo da parte de configuração de OLT, né? Uma vez porque, querendo ou não, você está criando tudo isso e você, visualmente falando, você cria tudo primeiro para depois você amarrar tudo lá na frente, né? Então, por meio desses lines profiles que a gente vai conseguir amarrar lá com a ANU quando a gente for autorizar ela, que ela vai receber um determinado serviço, né, ou uma determinada VLAN, ou vai receber um determinado profile de velocidade, DBA profile, né? Então, quando a gente está criando, pode parecer um pouco confuso, né? Mas, assim, não sendo muito conceitual, não sendo muito técnico nessa parte, digamos assim, se a gente tem, por exemplo, aqui o comando, né, vocês observam o seguinte, a gente cria um line profile, né, certo? E esse line profile vai carregar duas informações, né? Primeiramente, nesse cenário específico, ele vai carregar a informação que é o DBA profile, que vai levar os dados, né? E que vai levar a banda assegurada, na verdade, né? E em segundo lugar, ele vai carregar também a VLAN que a gente criou. Então, por quê? Porque eventualmente, lembra que eu tinha definido nesse escopo aqui o seguinte: eu falei, cara, eu quero que as ONUs que estejam conectadas nas portas PON 1, 2 e 3, elas recebam a VLAN 100? Beleza. Ele tem que carregar essa informação quando a gente for adicionar o NU. Ele tem que falar o seguinte: olha, quando eu adicionar o NU X, ele vai receber o line profile Y, e esse profile está dizendo, essa ONU aqui, cara, ela tá ligada nessa porta, ela vai receber essa VLAN aqui. Essa ONU aqui, que está ligada nessa porta, ela vai receber esse DBA profile aqui, tá? Então, o conceito, obviamente não técnico, se você for levar em consideração, seria basicamente isso. Você tem a criação do line profile para carregar essa informação, né, para carregar esse tipo de serviço para as ONUs quando você for adicionar ela, né? Se eventualmente você tem, por exemplo, um cenário onde você vai fazer a criação desse line profile para carregar mais que um serviço, tá? Vamos supor que você vai ter lá uma ONU, ou um cenário onde você vai carregar mais que um serviço, ou seja, você vai carregar um triple pay lá, que você precisa passar obrigatoriamente pela mesma ONU as VLANs 100, 200, 300, né? Ou seja lá, VLAN 10, 20, 30, que você vai fazer, você vai passar na VLAN 10, sei lá, voz, VLAN 20 você vai passar dados, VLAN 30 você vai passar IPTV, por exemplo, multicast, tráfego qualquer que seja, tá? Você tem a possibilidade de você criar um line profile, já mapeando todas essas VLANs dentro desse line profile, para quando você for adicionar essa ONU lá, ele vai falar o seguinte: olha, essa ONU que eu estou adicionando agora vai receber esse line profile. O que esse line profile está levando? Ele vai levar um DBA profile X que vai carregar as VLANs Y, tá? Então, vamos supor aqui que a gente queira fazer um line profile para carregar as 3 VLANs de uma vez, porque a gente vai fazer um triple pay, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar o line profile, certo? Seguindo esse mesmo padrão. Então, aqui já o comando ONT line profile GPON normal, profile ID. Eu vou colocar aqui, sei lá, um ID qualquer, vou colocar um ID, sei lá, 120, porque é só uma explicação, tá? Vamos colocar aqui o nome do profile, pode ser, sei lá, 120 triple pay. Vou colocar aqui 3 serviços, vamos colocar assim, fica mais fácil, só pra gente entender. Beleza, agora eu vou ter que fazer aquela mesma ligação que o Ismael fez na criação de cada um daqueles profiles. Eu tenho definido que esse line profile também vai receber aquele DBA profile que a gente havia criado, 2, né? A única diferença da criação dos demais é que outros foram segmentados, ou seja, naquele momento a gente estava criando um line profile, caso a gente quisesse fazer uma VLAN específica para cada ONU, né, para cada tipo de serviço, por exemplo, para cada segmentar as VLANs, vamos supor que nesse caso aqui a gente quer carregar os 3 serviços para as ONUs, né? Então a gente teria que criar um único line profile fazendo um mapeamento, né, de todos esses 3 serviços, né? Então a gente tem o container que a gente criou que está jogando para esse DBA profile, né? Só que a gente quer atribuir também as gens, né? Porque as gens são as responsáveis por carregar, por exemplo, essas VLANs aí, né? Então nesse caso a gente vai ter que adicionar 3 gens, né? Então tem a primeira gen que a gente vai colocar aqui, e essa primeira gen que a gente está colocando, ó, ela vai receber um ID, você pode colocar até 30, né? E ela vai ser, para qual serviço ela vai ser bindada, né? Ela vai ser ligada, né? Vai ser para o T-Count. Mas qual T-Count vai ser? O T-Count 1, porque foi o que a gente criou, certo? E aí a gente vai mapear, cara, temos a Gen 1 que a gente criou. A gente vai falar o seguinte: olha, criamos a Gen 1, beleza, agora o que a gente quer fazer? A gente quer mapear um serviço para ela, certo? A gente quer mapear que a Gen ID1, ela vai ter um index, né, uma identificação dela, que ela vai receber, ela vai levar um serviço, que nesse caso a gente vai levar uma VLAN. A gente vai levar a VLAN 100 nesse caso aqui, por exemplo, tá? Beleza, mesma coisa, a gente vai continuar repetindo. Agora a gente vai fazer
uma Gen 2, né? Porque a gente está dentro do mesmo Line Profile, mas a gente quer carregar 3 VLANs, lembra? Então a gente coloca uma Gen 2 e vai mapear. Cara, queremos mapear também nessa Gen 2 que a gente criou, essa VLAN 200 e assim sucessivamente. Então, aqui é meio que repetitivo, não tem muito o que falar. Agora que a gente quer carregar a Gen 3, né? Porque essa Gen 3 ela vai ter esse serviço aí da VLAN 300, né? Então a gente coloca aqui Gen Mapping 3.1 VLAN 300. Ótimo, criamos o nosso profile aí carregando os 3 serviços, né? Vou dar um exit aqui, vou dar um show current config, só para vocês observarem. Temos aqui os line profiles separados, né? Que são o line profile 100, que ele está carregando o VLAN 100, o 200 e o 300, né? Que o Ismael havia criado, que vai ser um cenário de configuração específico. Lembrando, tá? São 2 configurações diferentes. Aqui a gente só está demonstrando as possibilidades, né, de uso. Então, por exemplo, uma primeira possibilidade é você ter a criação de cada VLAN diferente, né, por um line profile diferente, ou num segundo cenário de configuração, você ter uma ONU que vai passar 3 serviços, por exemplo, e nesse mesmo line profile você atribuir essas 3 VLANs de serviço que vão passar, tá? Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente não vai usar esse cara aqui, porque esse cara ele vai passar os 3 serviços. Nesse primeiro exemplo aqui que a gente está fazendo, a gente vai passar um serviço para cada ONU, a gente só vai passar dados, tá? Mas é mais para vocês entenderem uma possibilidade de criação também, beleza? Perfeito. Feito isso, agora justamente a gente só tem a parte agora do SRV Profile, né? Que o SRV Profile, ele basicamente ele vai definir o tipo de ONU que você vai fazer, que você está utilizando dentro da sua rede, né? Se você até ver aqui no próprio current config que ele mostrou, ele já tem um padrãozinho já criado aqui. Então, se vocês repararem, você já tem aqui o SRV Profile 0, que ele está mostrando aqui que justamente ele consegue utilizar até uma ONU com 4 portas, né? E essas 4 portas, elas são adaptivas, né? Elas são portas adaptivas, ou seja, você, por padrão, se você não fizer absolutamente nada, usando nesse cenário inicial que você já tem da sua ONU, você pode já utilizar esse SRV, o SRV Profile já padrão, o 0, né? Ou seja, você não precisa nem adicionar nenhum, caso você, vou utilizar só uma bridgezinha, não quero fazer nada, beleza, você pode adicionar essa daqui que ela vai funcionar bem, tá? Caso você também queira fazer a criação de algum novo server profile, é basicamente a mesma coisa. Então, você vai vir aqui, ONT, né? Mesma questão. Então, vamos ver aqui, vamos fazer igual o Antônio fez aqui. Né? Poxa, não sei o que eu quero fazer, só sei que eu quero criar um server profile aqui para ele, né? Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá no ONT. Ok, o ONT... Pronto, Service Profile. Vou criar aqui um Service Profile dentro aqui. Então, ONT-SRV. Então, vamos lá. ONT-SRV Server Profile. Aí, vamos ver aqui. GPON Profile ID. Como eu já tenho o 0 criado, eu posso ter até 512, eu vou criar o 1 agora, né? Feito isso, o que eu preciso fazer, pessoal? Vamos lá. Eu preciso adicionar uma porta a essa minha ONU, né? Então, vamos lá, port ETH. Eu vou ter uma lista de portas, não sei quantas portas. Vamos imaginar que eu estou trabalhando só com a minha bridgezinha mesmo. Feito A1, né? Opa, tem que colocar mais alguma coisa aqui, né? Port está total. Aí você vai ter que colocar o NT port, o Ismael. É verdade, tá certo. O NT port, verdade. Vamos voltar aqui de novo. Então, ONT, exatamente, ONT port, ETH alguma coisa, e o número dela, que vai ser justamente A1, né? Ou seja, eu posso ter apenas justamente uma ONUzinha com uma porta, com 4 portas. Feito isso, eu já tenho aqui criado o meu novo Service Profile. Então, basicamente, aqui ele já está adaptivo. É claro que se você quiser depois fazer isso de uma forma automática, enfim, dá para você jogar algumas VLANs justamente nisso. Mas, por enquanto, como 99,9% das configurações são feitas dessa forma, né? Ou seja, toda a questão da VLAN, ela é carregada lá depois na configuração da porta e mesmo no Line Profile, então a gente não vai mexer no Service Profile por enquanto, tá? Então, agora, pessoal, a gente já tem, né? Deixa eu sair desse modo aqui dele, deixa eu dar um commit, preciso também commitá-lo, né? Então, agora a gente já tem aqui o show current config, então a gente já criou
os Line Profiles, a gente já criou o DBA Profile, né, na verdade, primeiramente os Line Profile, que é a etapa 2, e agora a gente já tem aqui os Services Profiles. A gente tem o 1 e tem justamente o padrãozinho aqui dele. Na verdade, acho que até devia ter criado o User 1, vilão 1, na verdade, devia ter criado ele adaptivo. Deixa eu depois corrigir só essa questão, vamos já corrigir ele agora. Para a gente deixar ele do tipo adaptivo, né? E não jogar ele na vilã 1, porque senão ele vai, depois quando você estiver trabalhando com outras vilãs, ele não vai funcionar. Então, a ideia, né, enquanto o Ismael vai corrigindo o comando, é a gente sempre entender essa criação aí do passo a passo, né? Por quê? Primeiro a gente fez a criação, só recapitulando aqui para a gente ver como as coisas começam a se conectar daqui a pouco, né? A gente fez a criação da VLAN, né, para passar esses serviços aí para as portas de uplink. Foi a primeira atribuição que a gente fez, né? A gente falou que as portas de uplink iam receber aquelas determinadas VLANs e a gente começou a criar os perfis que vão carregar essas mesmas informações para as ONUs, né? Então a gente criou um perfil que a gente chama de Line Profile, né? Que esse perfil ele vai carregar essas mesmas VLANs para dentro das ONUs e vai carregar uma coisa que a gente chama de DBA Profile, que basicamente é a banda que vai carregar para dentro dela também, tá? E o segundo profile que a gente está criando é o Server Profile, porque o Server Profile ele tem a ideia de identificar qual é a ONU, para o OLT identificar qual é a ONU que você está utilizando, né? Ou seja, se você está utilizando uma ONU que é bridge, se está utilizando uma ONU que tem porta FXS, que tem porta mais que uma porta TALAN, é uma ONU que roteia, enfim, ele vai identificar a partir do Server Profile. Também em casos onde você vai carregar mais que uma VLAN, é dentro do Server Profile também que você vai fazer essa atribuição, tá? Então, basicamente a ideia de Line Profile é carregar serviços que você já havia criado, 2, Server Profile é identificar a ONU e o que você vai levar para dentro dela, tá? Nesse caso, como a gente vai colocar uma ONU Bridge, uma ONU, por exemplo, a gente vai usar o TX6610 ou o XZ000 da TP-Link, né? Que é uma ONU Bridge normal, para exemplificar isso. A gente simplesmente quer carregar uma VLAN específica de dados para passar nesse caso, tá? Então a gente só deixa como adaptativo que a própria OLT ela tem essa capacidade de fazer esse reconhecimento de qual é o tipo de ONU também, tá bom? Perfeito. Outra coisa também que é importante, que é o próximo passo dessa configuração, é basicamente a gente também preparar as nossas portas GPON para você conseguir fazer a autorização dessas ONUs, né? Que nem estava lá no script, então a gente vai justamente configurar essas portas de serviço. Então, aqui nesse cenário, né, que nem a gente definiu no escopo, vamos pegar um cenário mais real, que, por exemplo, a autorização dessas ONUs, elas não serão de modo automático, elas serão de modo manual, ou seja, quando o técnico for plugar uma ONU na sua LT, ela não vai poder ser autorizada de modo automático, ela deve sim ser reconhecida, né? Mas é você que o administrador deve sim fazer a autorização dela, né? Então, como é que a gente faz para fazer isso? Então, a gente já está no modo de configuração global. Como é uma configuração que a gente vai estar fazendo dentro da interface GPON, né? É uma configuração inerente às portas de serviços, né? Então, a gente vai ter que entrar aqui na interface GPON 0/0. Beleza, feito isso, o que a gente pode, o que a gente deve fazer agora, né? Então a gente vai mudar aqui o modo, primeiramente a gente vai mudar para o modo manual de autorização, né? Então a gente vem ONT Alt Mode, Alt Mode, né? O que ele vai me dar agora? A lista de portas, então vou deixar as 8 portas, e agora ele vai pedir a definição, se ela é manual, se ela é automática. Por padrão, ela vem como automática. Então, ou seja, você plugou uma ONUzinha nela, ela já autoriza ela automaticamente. Então, a gente quer mudar isso para manual, tá? Para que a gente faça a autorização dela. Porque já provavelmente acho que já estava com a configuração já setada para manual, tá? Outra coisa também que a gente precisa configurar é o quê? Para que a OLT ela possa encontrar as ONUs dentro das suas portas, né? Então, o que a gente precisa configurar agora também? O auto-find dela, né? Então, a gente vê aqui o auto-find dela, a gente vai dar provavelmente todas as portas, né? Ou seja, as 8 portas que ela possui, né? E agora a gente dá um enable, ou seja, para que ela também possa
para que ela também possa encontrar. Por que aqui ele está dando justamente 7.0 e 6.0? Porque essa configuração a gente também já havia configurado, tá? Mas, por exemplo, no LT que ela está 100% zero, zeradinha, né? Ou seja, essas duas coisas aqui, elas precisam ser habilitadas, tá? Que é o Auto Find em modo Enable e o Alt Mode dele de modo manual, tá ok, pessoal? Segue aí, Antônio. Vamos lá. Feito isso, né? Então, só recapitulando aqui, agora para ficar... Eu gosto sempre de fazer esses reviews para a gente conseguir sempre linkar na nossa mente o que a gente fez e por que a gente fez e qual é o próximo passo, né? Então, até agora a gente criou as VLANs, jogou nas portas de uplink, criamos os perfis, né, que eram necessários, a gente criou os perfis que vai carregar o DBA Profile que a gente havia criado, né, com a banda máxima, e jogando as VLANs 100, 200, 300, cada perfil jogando obviamente a sua VLAN específica. Então, o que a gente tinha que fazer de criação, nós já fizemos. Agora, a gente vai começar a fazer a adoção, né, a adição das ONUs. Beleza, imagina um cenário real onde você colocou a tua LT lá, já fez as configurações, agora é a hora de você começar a subir seus clientes. Por quê? Tá? Vamos lá, vamos supor que a gente tenha duas ONUs aí, que a gente, nesse caso aqui, a gente consegue até ver quantas ONUs, a gente deixou ligado duas ONUs conectadas na nossa OLT, e tem uma maneira de você observar isso, por meio do comando show, né? Eu quero visualizar quais ONUs estão conectadas aqui na nossa OLT que não foram adicionadas ainda, né? Eu vou entrar um pouquinho mais nesse conceito daqui a pouco, mas primeiro eu só vou mostrar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então a gente vai colocar aqui o show ONT. Eu gosto sempre de ir fazendo com um comandinho aqui que vocês vão observando, tá? Então, dá o Auto Find aqui, depois a gente vai dar um all, porque aí a gente consegue ter a ideia de todas as ONUs que estão conectadas. A gente tem a possibilidade de parar no all, né, e dar um CR, e ele vai mostrar as ONUs que estão conectadas de maneira mais detalhada, né, e nesse caso são essas duas. A gente pode colocar só um brief aqui no final e ele vai mostrar isso com essa informação resumida, tá? Então aqui a gente tem duas ONUs que estão conectadas na porta PON 1, né, a gente observa aqui que tem o frame, o slot e a porta PON, que é a porta PON 1. Ambas estão conectadas na porta PON 1 e cada uma delas vai estar sendo atribuído um ID, né? Uma vez que cada porta ela tem a capacidade de carregar até 128 ONUs, né? Então, sucessivamente, se a gente tem duas, ela vai ter o ID1 e ID2, tá? A gente está aqui, ele já reconhece que nessa primeira porta tem uma ONU que se chama XZ000G3, que é a nossa nova ONU aí da TP-Link, né? Bridge, e a antiga ONU que nós tínhamos lá, que era o TX6610, que também é uma ONU Bridge, né? Então ela está conectada aí. Ambas estão conectadas na porta PON, 1, tá? E aqui você já observa o número de série. Esse comando é importante porque quando você vai fazer a adoção de uma ONU, no dado momento que você vai digitar esse comando para adicioná-la, né? Ele vai solicitar esse número de série, tá? Então, beleza, temos aí já a criação dos profiles, e agora a gente já vai colocar a mão na massa, tá? E aí, basicamente falando, como é que a gente vai fazer essa adição aí de ONUs, tá? É muito simples. Agora, a parte mais difícil, entre aspas, que não é tão difícil assim, já foi feita, que foi a criação dos profiles. Uma vez que a gente já tem essa criação e a gente já sabe, a gente já identificou, já localizou a ONU, né? E isso é possível a gente localizar porque o Ismael havia feito esses comandos aqui anteriormente, né? Do Auto Find, ele ativou a possibilidade da ONT ficar fazendo essa busca a todo momento e falar assim, olha, temos alguma ONU que não está adicionada? Sim. Então ela vai aparecer nesse comando quando a gente digitar, beleza? Então agora a gente simplesmente tem que linkar tudo. Já está tudo criado, mas tá tudo, não tem nada amarrado ainda. Então a gente vai amarrar isso com as ONUs. Então beleza. Vamos dizer, por exemplo, que a gente quer adicionar uma ONU. Por exemplo, pode ser essa XZ00G3. A gente vai querer que essa ONU aqui ela receba a VLAN 100. E a gente quer que essa segunda ONU aqui, por exemplo, receba a VLAN 200, tá? Vamos supor que seja assim o nosso cenário que a gente vai querer. Então, a gente vai adicionar essa primeira ONU, né, basicamente dentro da interface GPON. Lembrem que eu não estou dentro da interface config, né, não é da interface global. Eu entrei em interface GPON 00 para poder aplicar esse comando, uma vez que a gente está mexendo dentro daquelas interfaces, né, e dentro dela eu coloquei lá ONT, ADD, né, para adição de uma ONU. A gente sabe que ela está na porta PON 1, então aqui, se você dar uma interrogação só para vocês verem o que ele vai pedir. Primeiro ele vai pedir o ID da porta, né? Qual porta que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual porta PON que ela tá? A gente sabe que ela tá na porta PON 1. A gente vai lá, coloca o NTADD1. Que comando vai pedir depois? O ID dessa ONT. Eu falei, cada porta consegue ligar até 128 ONUs, né? Então no cenário real onde você vai ter lá, sei lá, 30, 40, 50, 100 clientes conectados numa porta,
você sabendo o número de série dela, você também sabe qual que é o ID que ela vai estar lá, né? Então, nesse caso aqui, como a gente só tem duas, é de fácil visualização, é o ID2 ou o ID1, né? Nesse caso, a gente vai fazer a adição primeiro do XZ00G3, né? E está adicionando o N1 da porta 1 com o ID1, né? E aqui ele vai pedir uma identificação. Cara, a gente sabe que ela tá lá, mas e aí, qual é a identificação dela? Nesse caso, a gente faz a identificação pelo número de série, SN/-alt. E como a gente vai saber qual que é o número de série dela, ou você pega nela mesmo, ou você vem aqui pelo console e ele já está explícito aqui, né? É esse primeiro aqui que a gente quer. Então eu vou copiar esse código aqui, esse número de série, e jogar lá embaixo, certo? Beleza. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso amarrar tudo que eu criei, né? A gente criou um line profile, e nesse caso, qual line profile a gente quer utilizar? A gente vai levar qual VLAN para ela, né? A gente vai levar a VLAN 100. Qual é o line profile que a gente criou com a VLAN 100 aqui? Vamos subir um pouquinho para ver. O line profile que a gente criou com a VLAN 100, ele se chama 100 mesmo, a gente definiu um ID 100, então fica mais fácil, né? O line profile ID 100. E agora ele vai falar o seguinte, pô, eu preciso de um service profile que vai identificar aqui o NOS aí, que raios de NOS, o que você está levando para ela, né? Quantas portas Ethernet ela tem, o que está levando de serviço. Então, a gente tem um server profile ID que a gente tem que saber qual que a gente vai criar também. Então a gente coloca lá qual que a gente vai linkar também, né? O OLT Server Profile ID. Qual é o ID? O Ismael havia dito que automaticamente a própria OLT ela já tem por padrão 0, né? Que ele já cria um padrão bridge, né? Que depois eu vou explicar sobre isso também. Mas a gente criou um Server Profile aqui que foi o Server Profile 1, tá? Eventualmente, então, a gente vai fazer essa criação do Server Profile 1, então ele vai carregar lá falando que essa ONU ela é uma ONU que é adaptativa, que ela só vai receber que ela vai, a própria OLT vai identificar qual é a ONU que ela vai receber o serviço que a gente está passando lá no profile, né, de maneira automática, né. Beleza, ótimo, adicionamos a primeira ONU. No momento que você executa esse comando, a luz da ONU, né, aqui fisicamente a gente não está presente no local lá na TP-Link mostrando o nosso cenário, a ONU, o LED, né, de GPON lá, que até então ele ficava piscando porque ele não estava autorizado, ele já se torna um LED fixo, um LED sólido, né, dizendo que, olha, essa ONU já foi adicionada, tá? Então, nesse primeiro momento, teoricamente, você já tem essa adição dessa ONU na própria OLT. Ainda assim, é importante depois, nesse caso, que a gente vai carregar, a gente já identificou nessa ONU que a gente vai levar as VLANs até essa ONU, beleza, né? Mas aqui a gente também tem um outro comando que a gente chama de native VLAN, que a gente vai basicamente dizer que aquela porta Ethernet ela vai receber aquela VLAN, tá? Então nesse caso, depois que a gente adicionar esse ONU, a gente vai lá, ONT port native VLAN. No caso, a gente vai trabalhar com a NU1 no ID1, né, o NU do ID1 na porta PON1, e a gente está dizendo que a porta Ethernet 1 dessa NU, uma vez que ela tem uma única porta, ela vai receber, nesse caso, a VLAN 100. É simples, tá? Ah, Antônio, então significa que se a NU tivesse 3 portas, 4 portas, eu quisesse que o serviço ele passasse pela porta 2, eu poderia fazer isso? Poderia, você colocaria lá, o NT, port native VLAN, 1, Ethernet, né, ETH de Ethernet 2, por exemplo, ela passaria na porta 2 essa determinada VLAN, entendeu? Que nem eu falei aqui, o conceito ele é um pouquinho diferente, por exemplo, de um switch, de uma outra coisa, porque o padrão de GPON é a gente sair amarrando tudo depois que a gente criou, né? Então, nesse caso, a gente está amarrando aqui que na porta Ethernet 1 ele vai receber isso aí. Beleza, salvamos aqui essa configuração. Aí vamos supor que a gente quer adicionar uma segunda ONU. A gente vai repetir esse processo, né? Então a gente vai dar um NT-ADD. Aqui a gente vai voltar aqui. Qual porta que ela tá? Tá na porta 1. Nesse caso a gente vai adicionar ID2, né? Lembra que tem aqui a listinha, ó. Nesse, ou o resumido, vamos no detalhe aqui, ó. Aqui a gente tem essa ONU 2 que a gente quer adicionar. Então ela tá na porta PON 1, mas ela recebe o ID2. Show. Então, porta PON 1, ID2. Feito isso, beleza. Porta PON 1 e D2, o que a gente vai fazer? Tem que dar o SN/out, né? A gente tem que identificar qual que é a sua ONU. Aqui a gente já tem o número de série dela, vamos copiar e jogar lá embaixo. E, mesma coisa, a gente não criou um profile ID com VLAN 200, por exemplo? Então vamos lá, VLAN 200. Então, por exemplo, Server Profile ID, aqui a gente pode atribuir com aquele profile lá que o Ismael criou também, falando que essa ONU também, ela é adaptativa, o próprio OLT vai identificar qual que é ela, entendeu? Ok, criamos aqui, então a gente vai agora só fazer aqui a adição do segundo comando, né? Falar que a porta dela, a Ethernet, vai receber uma VLANzinha aqui, que nesse caso seria a VLAN 200. Vou colocar lá aqui, VLAN 100. Tá?
Então, basicamente, ele está falando aqui, ó, nessa porta dessa ONU aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Deixa eu ver lá. Então, vai lá, porta 1, né? A ID nesse caso é 2, tá? Então, se eu corrigir aqui para a gente não duplicar o serviço. Ethernet 1, né? Que é a porta Ethernet 1 dela, e vai colocar a VLAN 200. Show de bola. Então, dando um exit aqui, dando um show current config, né? Para a gente ver tudo que está criado até o presente momento, a gente consegue lá observar a configuração desde o início, né? Então, vamos ler um pouco aqui bem de maneira resumida, linha por linha, né? O profile que nós criamos, né? Que foi o DBA Profile 2, certo? O line profile que a gente criou, 100. O line profile 120, que era só para demonstrar aqui essa possibilidade. O line profile 200 e 300, que cada um vai carregar uma VLAN, os service profiles, né, que a gente tem criados, e aqui, se a gente observar aqui nessa parte de GPON, né, interface GPON, a gente tem a adição dessas duas ONUs aqui, ó. Observa que a gente adicionou essa primeira ONU, então ele já mostra que ela já está adicionada e que ela está amarrada com tudo isso aqui, né? Ela está amarrada falando que o line profile 100 está amarrado para ela, ou seja, ela vai receber o que está sendo mapeado no line profile 100, o server profile está sendo amarrado a ela, o server profile vai carregar nessa ONU as informações que a gente pré-definiu lá, e a porta Ethernet 1 dela vai receber essa VLAN 100, vai poder passar essa VLAN 100 também. Da mesma forma que a ONU 2 também, né? Ela recebeu o line profile 200, que lembra que no line profile 200 a gente amarrou e mapeou que ele recebe a VLAN 200, e a gente está passando o mesmo server profile, né, que está teoricamente também uma ONU bridge, o próprio OLT vai identificar isso, e também está amarrando aqui na porta Ethernet dela, vai passar essa VLAN 200, tá? Basicamente simples para fazer essa adição aí de ONU. Uma vez que você já tem tudo criado, né, agora se torna muito mais fácil. E aí, a última alteração que a gente tem que fazer, né, na verdade, é a gente fazer a criação aí de service ports, né, fazer a criação aí de portas de serviço que vai carregar também esses serviços. Aí dá uma palavrinha aí, Ismael. Não, tranquilo. Então, pessoal, essa na verdade é o último passo da configuração dela, né? Porque o que acontece, que nem o Antônio mesmo comentou, a forma mais usual de você utilizar elas é você, por exemplo, deixar portas, por exemplo, eu quero a porta 1 para uma determinada vilã, outra porta para determinada vilã e outra porta para determinada vilã. Se você faz isso, fica um pouco mais fácil, porque isso se torna de uma forma meio que automático, né? Então, como vocês podem notar aqui na atual configuração, né, do Service Port, está todo mundo sendo aqui atribuído as portas nativamente para a vilã 1, né? Mas se a gente deixar dessa forma, aqui o que acontece? A vilã que a gente vai estar trafegando, né, que a gente vai estar mandando para as ONUs, não é dessa vilã. Então, o que a gente vai poder agora fazer? A gente vai criar aqui um Service Port automático, autoconfig para quê? Para a gente fazer igual o Antônio havia determinado, por exemplo, as portas 1, 2 e 3 está na vilã 100, a 4, 5, 6 na vilã 200, a 7 a 8 na vilã 300, assim dizendo, né? Então, como é que a gente pode fazer dessa forma, né? Então, a gente sabe que a gente quer criar um Service Port. Então, o mesmo conceito, né? Modo de configuração global, a gente não vai ficar dando show para não se alongar muito, né? Como é um autoconfig, então a gente vai aqui, autoconfig, né? Que é justamente para a porta, reconhecer isso de modo automático, VLAN, por exemplo, 100, né? GPON, que a gente tem que especificar o slot, né? No caso, GPON 0/0, porta, que é a minha porta GPON, no caso, é a minha 1, né? Gimport aqui, né? Vamos colocar aqui justamente essa questão de Gimport, ela está atrelada diretamente ao Line Profile. Por isso que é bom a gente, quando trabalha esse tipo de serviço, dar uma padronizada. Notem que dessa forma a gente meio que está padronizando, né? A gente meio que utilizou sempre o Gimport 1, né? Então, dessa forma, vamos manter o Gimport 1 aqui, porque isso está realmente diretamente atrelado, né, ao Line Profile, né? Multiservice, User VLAN 100, Tag Action, né, transparente, né, vamos deixar, transparente, vamos deixar dessa forma. Feito isso, dá um Enter, né, você vê que a gente já criou o da primeira porta, né, e vamos só criar agora, como a gente, a gente não demorar muito, vamos só criar a da porta 4, né, por exemplo, que seria da segunda vilã conforme o scope, e da porta 7, tá, para a gente fazer da mesma forma. Então, vamos lá, Service Port, autoconfig, autoconfig, VLAN, no caso agora é 200, que a gente vai estar trabalhando, né? GPON
0/0, que é o nosso slot, né? Porta, aqui a gente vai colocar na porta 4, né? Gemport, que é aquilo que a gente havia definido lá no line profile 1, multi-service, né? User VLAN, que é o que o usuário vai estar usando, 200, tag action transparente, né? Então, a gente feito isso, agora a gente já criou um segundo service port automático, nesse caso agora da porta 4, e vamos criar agora o terceiro, para a terceira VLAN agora utilizando a porta 7, assim dizendo, né? Então, vamos lá, service port, autoconfig, VLAN, vamos lá agora aqui a 300, né? GPON, que é o slot 0/0, porta, no caso aqui a 7, Gemport, como a gente falou, é o que a gente utilizou lá no line profile, multi-service user VLAN, no caso aqui o 300, né? O tipo de ação, no caso dessa VLAN, que no caso vai ser enviado de modo transparente. Feito isso, a gente agora já tem a criação agora dos 3, ou seja, a partir desse momento agora, se a gente tivesse, por exemplo, lá no laboratório, ou seja, agora a ONUzinha ela está 100% funcional, né? Porque agora sim, nesse modo, a porta 1, a qual ela está conectada, deixa eu até fazer aqui um show current config. A porta 1, na qual ela está conectada agora de fato, ela vai permitir que ela entre de modo automático utilizando a VLAN 1. Reparem que as outras portas, né, que a gente fez aqui, ó, que a gente não alterou, elas continuam na VLAN padrão, só que olha só, a porta 4, ela agora está automaticamente também atribuída à VLAN 200, né, e assim, ademais, aqui no caso a 7, a VLAN 300, né. Só que ainda seguindo esse mesmo padrão, vamos imaginar também que agora, que nem o exemplo que a gente fez, né, poxa, o Antônio, ele autorizou uma segunda ONU que está na porta 1, né? Ou seja, ela, em tese ela estaria automática, só que ela não está na VLAN 100, que nem a gente configurou de modo automático para a porta GPON. O que a gente faz agora nesse caso? Nessa situação, a gente precisa criar o quê? Uma porta, uma porta, como é que chama, meu Deus? Uma porta... Isso, uma outra porta de serviço, né? Que não é automática, o comando é um pouco mais simples, assim dizendo. Dessa situação, o que a gente pode criar aqui? Vamos fazer uma service port, né? Fazer uma criação de alguma service port aqui. Vamos lá. Service port, né? Vamos lá. VLAN, sei lá, 200, né? GPON 0/0, port 1, ONT 2, porque foi a segunda ONT que a gente havia criado, né? Então, aqui nessa situação, o que a gente vai fazer? Como o Gemport dela não muda, ou seja, tanto do line profile 1 quanto do 2 é exatamente igual, então a gente pode, né, manter aqui o padrão, né? Ou seja, Gemport 1, multi-service, user VLAN, no caso aqui, 200, né? Tag action, transparente. Pronto, agora... opa! Esse port 1 já existe, você vai ter que usar depois da 8ª, não me engano. Verdade. Já tem uma service port automática para cada uma das portas. Verdade. Vamos aqui mudar então. Vamos fazer, sei lá, vou criar uma 200, uma 8. Vamos lá. Service port, sei lá, 9, pode ser? Vamos utilizar o 9, que já tem um automático para cada um. VLAN 200, GPON 0/0, port 1, ONT 2, Gemport 1, multi-service, user VLAN 200, tag action, transparente. Beleza, agora sim, total, um adicionado, 0 falhados. Vamos agora dar uma olhada na configuração como ficou. Show. Corrente config. Então, temos aqui os line profiles criados, né? 100, 200, 300, né? Os service profiles, né? Que são os profiles de serviços criados, o 1 e o 2.
E aqui, basicamente, a gente pode ver também as ONUs já adicionadas, né? Com seus serial numbers, o profile de que ele está utilizando e o service profile que ele está utilizando, né? E aqui justamente a VLAN inserida na porta de serviço. Aqui, justamente as portas que a gente criou de uplink lá no comecinho, né? E aqui os service ports, né? Que a gente havia criado. Notem que você tem os autoconfigs e todos esses service ports que a gente cria manualmente, eles sempre ficam no topo da configuração, tá? Lembrando que quando você tem essas configurações automáticas, você não precisa sempre criar. A gente está usando esse caso específico por quê? Porque a gente tem uma segunda ONU que está na porta 1, por exemplo, que a gente não quer que ela acesse a porta 1, a gente quer que ela acesse a VLAN 200 e não a VLAN 100, que é a que está configurada de modo automático. Isso aqui é muito similar, até que o pessoal que está mais habituado, à questão, por exemplo, de um Access Control List, né? Ou seja, ela como está em cima, ela vai ser lida primeiramente, né? E aqui, depois de tudo isso, talvez o comando mais importante de todos. Save. Se você não fizer isso, de nada adiantou a gente fazer absolutamente nada, tá? Talvez esse comando save seja o mais importante a ser executado aí na OLT. Show de bola. Então, basicamente, esse é o passo a passo que a gente fez do início ao fim para fazer a execução daquele fluxo de configuração, né? Então, só para a gente recapitular, você consegue voltar naquele slide do fluxo de configuração para colocar aí na tela, Ismael? Porque aí a gente consegue já explicar, o pessoal vai ver o fluxo de configuração, vai falar, olha, realmente, a gente fez tudo isso, ó. Parecia um negócio muito sem pé nem cabeça aqui no começo, né? Mas aí, basicamente, primeiro a gente mostrou como acessar essa OLT, né? Fazer essa parte de criação de VLAN, fazer uma associação ao uplink, uma parte de interface de gerência, fizemos tudo isso. Criamos o item 2 lá, né? Configurar o DBA Profile, né? A partir disso, a gente entende que dentro do Line Profile, que é o tópico 3, a gente vincula, né, esse DBA Profile que nós criamos, e aí a gente explica um pouco, entra um pouco nesse conceito de mapeamento, né, de T-Count, que é o container, de gen, que é a mínima unidade, que vai levar, por exemplo, a VLAN nesse caso, o T-Count vai receber o DBA Profile, falamos um pouco sobre isso. Server Profile, né, Service Profile, que é a parte de identificação da ONU, ou carregar determinada informação para ela. Fizemos a adição dessa ONU, né, e por meio disso é necessário a gente configurar também a porta de serviço, né, e configuramos aí esses service ports, né, e adicionamos aí essas service ports, tá? Então, eventualmente nós fizemos todas essas configurações, óbvio, a ideia aqui, volta lá para a tela do console, Ismael, por gentileza. A ideia aqui é assim, a gente entrar um pouco, desmistificar um pouco essas configurações, né, da OLT. Obviamente, é perceptível que existem, que dá para brincar muito, dá para você fazer inúmeros cenários, né, mas também não vamos se estender muito, mas eventualmente se tiverem dúvidas com mais cenários que dão para fazer, a gente pode auxiliar nessas configurações, a gente passa exemplos quanto a isso, é só vocês entrarem em contato conosco, né, e também é interessante a gente comentar um pouquinho agora, para finalizar, um pouco dessa parte de SNMP, né, Ismael, referente ao nosso software, verdade. o MS. Eu já estava até esquecendo já. É mais para a gente entender a TP-Link, né? Da mesma forma que você consegue fazer esse acesso ao LT por meio do console, né? Você tem a possibilidade de utilização de um software que é fornecido pela própria TP-Link também, que é o EMS Server, né? Nele você consegue ter visualmente aqui falando, eu vou até deletar aqui a ONT, né? Para a gente poder fazer vincular ele de novo. Você consegue acessar a parte de configuração do OLT, né? Fazer, por exemplo, a adição e a remoção das ONUs por meio desse software, né? E você consegue realizar isso, tá? Você entrando em contato conosco, você solicita esse software, por exemplo, né? Que a gente consegue disponibilizar isso para vocês de maneira gratuita, tá? E aí, uma vez que você está dentro do console, como é que você faz? Você tem que ativar, né? De fato, o agente SNMP. Acho que o Ismael estava até ativo aqui, né? Eu só vou replicar os comandos, eles vão dar como já existe, ou já está criado, porque a gente já havia deixado ativo isso para poder fazer essa exemplificação, tá? Ou seja, você solicitou o software conosco, né? E fez essa instalação do software, o que você tem que fazer? Para você ter essa visualização aí visual, né? Desse software gráfico chamado EMS Server. Acesse a interface da tua LT via Telnet ou console, ou a maneira que você predefiniu aí, seja ela qual for, né? Uma das formas que a gente explicou no começo. Dentro da configuração global, você vai lá, dá um SNMP agente, um enable,
né, dá um Enter. Aqui ele vai falar que vai dar um erro, que nem eu falei, já não posso fazer uma configuração que já existe. E aí você vai criar as comunidades lá para você poder fazer ter esse acesso aí a sua OLT por meio desse por meio desse MS Server, tá? Então você vai colocar SNMP Agent Community, né? A gente tem que criar duas communities, que é a Red e a Rights, né? Então a gente cria lá a Red, né? Read, né, na verdade, e a senha lá, que no caso a gente pode colocar public aqui. E eventualmente a gente coloca SNMP Agent Community Right, por exemplo, Private. Então, eventualmente a gente fez isso. Uma vez aqui que a gente já criou, né, a gente consegue inclusive ver quais são, né, show, SNMP Agent, status, se não me engano, é isso mesmo. Ele vai mostrar como enable, então a gente já está com o serviço enable e as comunidades que foram criadas, né. Então a gente tem aqui as comunidades que já estão criadas. Aí a gente vai acessar o programa, né, a gente vai lá no TP-Link.ms Server, a gente tem que deixar o server rodando e abrir o client, né? Quando a gente abrir o client, né, ele vai pedir para você criar um login, uma senha e você vai acessar. Aqui no caso a gente vai adicionar o dispositivo para a gente visualizar ele. Então a gente colocando lá a OLT, colocando o botão direito, apertando em adicionar dispositivo, você pode nomear esse dispositivo e colocar o IP que esse software vai receber lá. Nesse caso, como a gente está conectado pela interface MGMT, né? Eu joguei o IP do MGMT, mas em determinado cenário, se você está remoto ou não, ou se você está na uplink ou não, você vai ter o IP que você vai jogar lá especificamente. E observem aqui que a gente consegue, inclusive, visualizar as ONUs que estão conectadas e foram adicionadas, né? Então, você acessando ela aqui, por exemplo, você consegue ter todas as informações referentes a ela, com a parte de sinal óptico que está chegando nela, a parte de software, a parte de configuração, que tá recebendo, por exemplo, a gente sabe que essa aqui é a N1, ela está recebendo a VLAN 100, tudo isso a gente fez via console, a gente consegue visualizar aqui. E o que eu acho interessante a gente falar desse software também é que, por meio dele, você pode adicionar as ONUs, né? É legal, porque, por exemplo, vamos deletar essas ONUs que a gente acabou de criar, aqui por aqui, daqui a pouco ela já vai aparecer para a gente adicionar novamente, porque se a gente acessar aqui na placa de switch, por exemplo, a gente tem algumas configurações, né, que foram as que a gente fez, mas vamos acessar lá, por exemplo, o módulo POM, que a gente consegue ver lá o AutoFind, né? Lembra que dentro do console a gente tem aquele comandinho AutoFind? Então, aqui funciona da mesma forma. Se a gente seleciona as portas POMs para procurar as ONUs que a gente criou e que não estão adicionadas, a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, a primeira ONU aqui que a gente encontra que não foi adicionada, que é a TX6610, por exemplo, que está na porta POM ID1, vamos autenticar ela aqui. Tá? A gente marca aqui a caixa de seleção e dá um Alt aqui, e a gente consegue selecionar dentro dos profiles que a gente criou lá no profile, qual que a gente quer jogar para ela. Ah, lembra que a gente queria jogar o profile 100? Beleza, criamos o profile 100 aqui, e server profile qual que é? A gente tem o 0 que é padrão e o que a gente criou. Beleza, adicionamos uma. E vamos adicionar a segunda aqui também. Então, a gente já tem aqui ela, vamos dar um Alt. Ela já recebeu o Profile 200, né? E Server Profile 1. Show de bola. Elas já estão autenticadas aqui. Ambas já estão autenticadas, né? A gente já consegue visualizar aqui. Elas vão voltar a aparecer aqui já, tá? O comando do Native Port, né? A gente tem que entrar dentro da ONU aqui e fazer essa mudança aqui, né? Native VLAN. Então, no caso, essa primeira aqui receberia 100. Tirar um 7. Ok. E no caso dessa segunda aqui, ela receberia a 200, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. Ela vai receber o 200. Beleza. Então, feito isso, a gente já tem essa criação. A mesma questão para a parte de Service Port, né? Perceba que as duas ONUs elas foram jogadas para VLAN 100 automaticamente, porque está com o autoconfig lá do Service Port, que é o que a gente viu desse conceito aqui, né? De Service autoconfig aqui. Mas essa ONU 2 aqui, por exemplo, eu não quero que ela fique no 100, né? Eu quero que ela fique no 200. Então a gente entra nela aqui e a gente consegue modificar algumas coisas, né? Na verdade, como a gente tem que criar, nesse caso, né? É mais fácil a gente acabar criando um Service Port específico, né? A gente coloca aqui, vamos lá, Service ID, vamos colocar um 9 aqui. Vou dar um 11, porque eu acho que já tinha, acho que não é para colocar o 9, porque ele apagou, né? A VLAN que a gente quer, isso, toda vez que a gente bom, apaga, ele o NU, já apaga. nesse caso é 2, o gen é 1, porta Ethernet aqui pra gente deixar em on, user VLAN aqui é 200 também, prioridade aqui não precisa mudar nada, a gente criou, beleza.
Vou dar um refresh aqui. Ela já está criada aqui. Entrando dentro dela aqui, é interessante a gente entrar para deixar, só confirmar se ela está como transparente também, tá? Mas basicamente é isso. Ambas as ONews foram adicionadas de novo, da mesma forma que a gente fez aqui, elas foram lá. Mas assim, a ideia, inclusive, de mostrar o software é para vocês perceberem a jornada que tem que fazer de maneira visual, né? E como a parte de console que muitas vezes assustam as pessoas, ela é muito mais simples, é muito mais dinâmica, né? Então é interessante que vocês saibam que existe também o software, mas que vocês entendam que por meio do console, do Telnet, é muito mais dinâmico, mais visual, mais fácil, né? Então a ideia hoje era mais trazer um pouquinho sobre isso. Lógico, que nem eu disse, né? Teoricamente falando, conceitualmente falando, tecnologicamente falando, você tem inúmeras possibilidades de configuração, vai ser só um cenário dentre os possíveis, tá? E aí entra depois eventualmente em contato conosco aí para a gente poder auxiliar vocês na parte de configuração, dúvidas que vocês tiverem, né? A ideia era trazer um pouquinho desse conhecimento aqui para vocês também focar um pouco mais nessa parte técnica, beleza? Mas para adicionar uma new, para fazer uma configuração básica da OLT, é basicamente isso, não tem segredo. Manda bala, Ismael. É isso aí. Então, pessoal, tem mais alguma coisa que você quer falar aí, Ismael, que você quer passar de conhecimento? Opa, desculpa. Acabei esquecendo de desativar o áudio. Eu ia falando o seguinte, só depois da configuração, que o pessoal, que você faz mesmo pelo software, sempre lembre também de vir aqui justamente na configuração e fazer um save config. Feito isso, pronto, a sua configuração está salva, tá? Bom, pessoal, acho que a ideia, que nem o Antônio falou desse webinar, era tentar justamente mostrar um pouquinho mais de forma mais prática tudo que você precisa fazer dentro da OLT, porque assim, talvez dentro da TP-Link seja o produto mais que o pessoal tem mais medo, né? Fala, meu Deus, um LT, não vou tocar nisso, o que eu faço agora? E a ideia justamente desse webinar, ele foi um pouco mais estendido, né? Mas era justamente mostrar esse lado dela, né? Que ela na verdade ela é simples. A configuração você não vai quebrar ela, então ela é bem intuitiva, ela mostra assim um passo a passo do que você precisa fazer, isso mesmo na linha de comando, né? Acaba tornando ela muito mais simples. E basicamente é isso, pessoal. Assim, eu deixei agora nos comentários também no bate-papo os nossos 2 e-mails, tá? Tanto do Antônio quanto o meu. E assim, você fala, tem uma configuração mais diferente. Como é que, cara, vocês podem me auxiliar assim? Estamos aqui justamente para isso, né? Então, a gente pode te auxiliar tanto na ativação, na configuração. Então, por exemplo, tem algumas coisas que não deu tempo, naturalmente, de explicar, que são partes de manutenção dela, por exemplo, backup, etc e tal, que realmente não convém a gente mostrar agora, porque a ideia mesmo é mostrar a operação, tá? Vocês também terão acesso a esse material, caso vocês queiram assistir novamente a esse webinar, vocês terão aí disponível também, tá? Nossa equipe de marketing vai mandar tanto essa apresentaçãozinha, a gente também pode mandar um script já, uma configuração padrão, tá? Que vocês podem se basear nela, tá? Inclusive a configuração ela é texto claro, então vocês conseguem visualizar tudo que foi feito na OLT. E acho que é basicamente isso, né, Antônio, que a gente tinha para mostrar, cara? Sim. Acho que, como eu falei, é desmistificar um pouco esse uso da OLT, entender mais ou menos como é que funciona a configuração, dar um pouco de base para isso e agora é disseminar esse conteúdo aí, né? Se vocês quiserem assistir de novo, eventualmente vocês vão receber também todo esse conteúdo. E contem conosco aí porque vocês precisarem no que diz respeito à configuração, a dúvida que vocês tiverem. Obviamente não só da OLT, parte de ONU, parte de EPON, parte de corporativa, enfim. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. O objetivo desse webinar, de fato, foi trazer um conteúdo mais técnico também. Mas não deixem... dá uma passadinha lá no site da TP-Link, dá uma olhada nos próximos webinars que vão ter também. Tem bastante coisa legal para ver, tem bastante coisa que já foi passada. Caso vocês tenham perdido algum webinar também, entre em contato conosco, a gente consegue repassar o material de algo que foi falado, seja mais comercial, seja mais técnico, dá uma olhada nos temas. E nesse período de pandemia aqui, a gente tem atuado bastante para trazer bastante informação para vocês, disseminar mesmo o conteúdo, fazer essa aproximação mais com vocês, seja você um cliente final, seja você um provedor, um distribuidor, né, um integrador, não importa o que você seja, participando aí dos webinars. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Então a gente conta com a presença de vocês aí nos próximos também, beleza? Então é isso, pessoal. Vê aqui que a galera, as dúvidas aqui, o Antônio também já respondeu algumas questões aqui diretamente no chat, tá? Bom, enfim, qualquer dúvida,
vocês já têm os nossos e-mails, podem mandar também diretamente para nós, tá? Então acho que é isso, pessoal. Estamos fechando aí mais um webinar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Assim como nós. E até uma próxima. Espero vocês aí no próximo webinar do TP-Link. Forte abraço, um ótimo dia para todos. Falou aí, pessoal. Tchau, tchau.